Sejam muito bem-vindos! Excelente estar aqui com vocês, que alegria! Vamos embora, vamos começar mais uma vez. E ó, eu sei que muita gente aqui já tem informação, já tem paixão, já ajudou gente, mas ainda não tem cliente suficiente, ainda sente insegurança e talvez esteja até se perguntando: será que o problema é comigo? O que eu estou fazendo de errado? Só eu que não dou certo? Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza: o problema não é você. É algo que a gente nunca aprendeu a fazer e ninguém ensina. O ponto é empreender. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Eu estou mega animada, não vi a hora da gente começar. Quem me conhece sabe, muitos de vocês já são alunos do Instituto Arruda, tem várias pessoas chegando novas aqui também. Vocês sabem que em dia de aula, dia da gente estar junto, de mentoria, eu já acordo elétrico, já acordo a 200 por hora aqui e não vi a hora de estar junto com vocês. Muito prazer para quem está chegando hoje, para quem está chegando por aqui agora. Eu sou o Eric Arruda, eu trabalho na área do desenvolvimento humano, empreendo na área do desenvolvimento humano há mais de 10 anos, sou apaixonado pelo que eu faço, fui construindo um caminho, uma jornada ao longo de tudo isso, e é por isso que a gente está aqui hoje, para eu dividir com você estratégia, estrutura, empreender, conseguir ter cliente, viver daquilo que você ama, viver daquilo que você acredita, e tem muita coisa para a gente falar por aqui, muita coisa para a gente desenvolver, muita coisa para a gente trabalhar. Então, não vou enrolar, nada daqui vai ter enrolação. A gente vai com tudo, vai ter estratégia, vai ter pensamento, vai ter estrutura. E depois, no final, para quem quiser, se você quiser, pode tirar dúvidas também para a gente ir a fundo, pode perguntar. O que eu puder ajudar, contribuir, fazer, desenvolver na tua vida, na tua carreira, no teu negócio, conta comigo. A gente vai ter três grandes momentos aqui, três grandes tópicos na agenda de hoje da nossa estrutura. A gente vai falar um pouco sobre quais são os principais causas da gente não conseguir ter cliente e como a gente faz para estruturar, para empreender. A gente vai falar de venda, de competências, de estratégicas aqui de empreendedor, de estrutura. Então, o que está acontecendo que eu não consigo ter cliente ou eu quero ter mais clientes e como organizar isso? A gente vai ver o tanto de oportunidade que tem no mercado que a gente pode se posicionar, pode trabalhar. A gente vai falar sobre isso também, posicionamento, oportunidade, estrutura. E por fim, eu vou mostrar para você a estrutura de como funciona a mentoria. Essa é uma aula aberta que a gente fez, tem toda uma estrutura de mentoria. Muitos mentorandos aqui, muitos participantes estão fazendo parte aqui hoje também, sejam bem-vindos. E a gente teve o primeiro ciclo que a gente estava rodando lá no ano passado, a gente teve uma primeira aula dessa, e agora a gente está tendo uma segunda aula para quem quer conhecer mais, quem quer rever, quem quer estruturar. E claro, vai ter muito conteúdo, e no final eu vou falar para você como funciona toda a mentoria também. Tem muita coisa boa, muita coisa nova por aí. Tô animado, tô animado, tô animado. Vamos começar. Prepara aí papel e caneta na mão para trabalhar, para desenvolver, para mapear, para anotar insights, aquilo que você precisa. Tem bastante conteúdo para a gente cobrir hoje. Anota suas dúvidas e perguntas, o chat está liberado aqui, a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo, vai falando. E quem estiver participando aqui, eu falei, vocês vão ganhar um workbook maravilhoso da aula. Amanhã eu posto lá no grupo. Quem não entrou no grupo ainda, entra lá para você poder ver, participar e trabalhar. E a gente vai trabalhar alguns aspectos ainda de vendas para conseguir cliente lá no grupo. Então tem muita coisa para a gente fazer. Vamos nessa que eu estou animado. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, no mínimo, com uma estrutura, uma ideia, um insight, algo poderoso que vai fazer você alavancar, vai identificar onde está o problema, fazer você achar uma solução ou vai fazer você conseguir caminhar para ter ainda mais clientes dentro dessa área maravilhosa que é o desenvolvimento humano, dessa área maravilhosa da gente usar nosso tempo, nossa energia, nosso foco, nosso estudo, nosso conhecimento em prol do outro, para contribuir com o outro, para desenvolver a vida do outro, para conseguir destravar o outro naquilo que o outro está travado. Que jornada, que caminho maravilhoso que é esse. É um caminho emocionante, eu fico emocionado para falar sobre isso. É um caminho que energiza, é um caminho que faz a gente crescer, é um caminho que faz a gente se iluminar e poder, do nosso real tamanho, mas iluminar, por que não, o caminho de outras pessoas, de outros negócios, de outras organizações. Isso por si só é motivo para ação, motivação que carrega a gente, que faz energizar, que bota a nossa energia lá em cima, nosso caminhar lá em cima. Dá boa noite aí no chat quem já chegou. Eu vi que a Alda já está ali. Fala, Alda. Fala, Tânia. Faz tempo que eu não vejo a Tânia. Tânia Sônego, boa noite. Paulo Vitor está na área também. Suzana, Benônia, Clau Monerá está na área. Oi, Arlene. Oi, Iris. Iris está na área também. Quanta gente, que alegria ver todos vocês. Matando a saudade de diversos aqui. Rony está na área. Ângela, Edson. Fala, Rafa. Rafa Freitas está aqui. Fernandão também. Alice, Belks, Mônica. Oi, Paola. Que bom ver vocês. Que bom que a gente está junto aqui. Vamos nessa. Ó, abre as câmeras aí, vamos abrindo as câmeras aí, galera. Nada de ficar câmera fechada, aqueles treinamentos de empresa. Outro dia eu estava vendo uma reunião, estava numa empresa e a gente estava trabalhando, fazendo o processo de team coaching
lá dentro, com diversos líderes, são 8 líderes que a gente está trabalhando junto, estou fazendo um processo, sessões de coaching de liderança com esses líderes, maravilhoso, e eu vi que um deles terminou nossa sessão e entrou numa reunião, todo mundo de câmera fechada. Pô, faz um call com viva voz, é mais fácil, né? Aí não rola. Abre as câmeras aí que eu gosto de ver vocês. Muitos são especialistas, certificados em perfil comportamental aqui. Vocês sabem que meu perfil é comunicador, eu gosto de gente. Então, quem puder, abre a câmera aí. Quem estiver ainda jantando, tá tudo bem, pode terminar. Fala, Aline. Aline Costa, bem-vinda. Mila Costa também está aqui, que bom ver você. Vamos nessa. Boa noite. Quantas boa noites aqui? Que delícia. Mila tá na área, Dai. Deixa eu ver quem ainda não dei oi aqui. Elaine, fala, Elaine. Vinícius está na área. Ângela já deu oi. Aline, vamos nessa. Vamos embora, galera. Tem muita coisa para a gente fazer. Que bom que você está aqui. Parabéns por estar aqui para construir, para desenvolver, para fazer. Vamos com tudo, vai anotando suas dúvidas. Você já tem tudo para transformar vidas. Tem vontade, que isso já conta para caramba. A gente tem algo, e para você estar aqui hoje, é muito difícil quem quer apenas só ganhar dinheiro pelo dinheiro, se aproveitar e fazer que esteja aqui num dia à noite, focado, trabalhando, desenvolvendo. Então você tem boa vontade, quer desenvolver, quer caminhar, tem informação, tem estrutura, já investiu um monte em curso, em treinamento, em desenvolvimento. Só falta transformar o seu negócio agora para a gente construir. Eu fiz uma pesquisa, alguns de vocês responderam aqui, outros ainda não, mas eu fiz uma pesquisa com todos os alunos aqui do Instituto Arruda, o instituto onde eu construí, onde eu trabalho, eu desenvolvo. Para quem está chegando agora ainda não é aluno do Instituto, seja muito bem-vindo. A gente tem curso, tem formação, tem estrutura, tem atendimento, tem muita coisa aqui. É um instituto voltado para desenvolver as pessoas, para desenvolver e destravar, para a gente poder alcançar aquilo que a gente quer alcançar. E eu acredito muito nisso em multiplicar. Então, eu tenho muitos cursos, formações, estruturas, tudo que eu aprendo ao longo da minha jornada, que eu estudo, que eu faço, que eu estou sempre estudando, estou sempre aprimorando, sempre melhorando. A minha cabeça de engenheiro está sempre construindo. Depois eu vou te falar um pouquinho mais sobre mim. Mas lá atrás eu me formei em engenharia e há um bom tempo eu já descobri que eu sou engenheiro de pessoas. Então, eu estou o tempo todo construindo coisas para que a gente possa multiplicar. O que eu aprendo, eu ensino para você colocar em prática e a gente junto ajudar mais gente. E essa é a multiplicação geral do bem, de contribuir, de fazer. Eu acredito muito nisso. Essa é a minha missão aqui para a gente melhorar, desenvolver, fazer, caminhar tudo que a gente tem de melhor nesse mundo, colocar nossos talentos em prática. Nada de enterrar talento, né? A galera do perfil comportamental sabe, a gente fala muito sobre isso. Nada de enterrar talento. Vamos embora, vamos para cima. Fiz uma pesquisa com os alunos do Instituto Arruda sobre os negócios, sobre como está caminhando, como está desenvolvendo, dificuldades e o que eles têm sentido. 70% diz que está sem clientes. E aí, o que a gente precisa entender como sem clientes, né? Dificuldade em ter cliente pagante de forma recorrente. 70%. 40% diz que tem insegurança em algum nível em atender. É um número menos da metade, isso já é muito bom, mas tenho segurança para atender, mais da metade. Ainda estou em dúvida, ainda me questionando, ainda me sabotando e com dificuldade de ter cliente. E por fim, 75%, foi 75 e um pouquinho aqui, arredondando para 75, disseram que sente a necessidade de ter um mentor porque se sentem inseguros em oferecer seus serviços, sentem necessidade de um mentor amparando regularmente. E eu vou falar sobre isso para você, porque eu não gosto desse formato de mentoria que é assim, ó, tá aqui, faz, te vira. De jeito nenhum. Isso não desenvolve, isso não faz caminhar, isso é delargar. E eu gosto desse trabalho de acompanhar, eu gosto de estar junto, eu gosto da gente construir, eu vou te mostrar uma estrutura, um formato onde isso funciona, mas 75% diz que tem necessidade de um mentor, que não consegue colocar em prática, se sente inseguro, um pouquinho menos da metade, mas 70% está sem cliente ou sem a quantidade de clientes de forma recorrente que gostaria de ter para viver daquilo que acredita. Então, esse é o intuito da gente estar nessa aula aqui de mentoria, não é uma formação técnica, uma estrutura técnica, conhecimento técnico, não, a gente vai falar de negócios aqui. Isso é maravilhoso. Falta só transformar seu negócio. Você já fez formação, já atendeu gente, já atendeu pessoas, já teve indicações, mas o que eu não quero? É que você dependa só da sorte de alguém indicar você para você conseguir ter cliente. A gente quer construir um negócio que vá trazer clientes. Você vai receber indicação sim, que bom, elas são bem-vindas e a gente vai caminhando. Por quê? Se a gente fica, eu vou falar, estou adiantando, estou dando um spoiler daqui para frente, mas isso é muito importante. Se a gente fica dependente só de indicação, primeiro, é meio sorte, vou depender das pessoas falarem ou não, dos clientes virem ou não. Segundo, eu só atendo quem chega até mim, eu não escolho quem eu vou atender. E eu vou te mostrar que a gente pode escolher quem a gente vai atender, mas com certeza, e a gente precisa construir um negócio nesse sentido. Se você só depende da sorte de indicação do cliente aparecer, você normalmente vai atender quem você não quer,
Normalmente você vai colocar o seu preço mais baixo, porque a gente vai mandar proposta com medo. Medo do quê? Do cliente não aceitar. Eu preciso, estou desesperado, tenho que fechar e manda um preço mais baixo. E isso tudo tem a ver com estrutura, com posicionamento, com a gente escolher nosso cliente. Vem comigo que a gente vai construir isso. É muito ruim só depender da sorte, do acaso ou de uma indicação. A gente pode sim escolher quem a gente quer atender, o tipo de cliente, e principalmente, cliente, por definição, é aquele que tem dinheiro para pagar. Então, ele tem problema para resolver. Anota isso aí que isso é importante. O que é um cliente? É quem tem uma dor, uma dificuldade que você pode ajudar a resolver. Número um, tem a dor, tem a dificuldade que você pode ajudar a resolver. Número dois, ele quer resolver esse problema. Tem muita gente que tem a dor, a dificuldade, você está doido para ajudar, mas a pessoa não quer, não está nem aí. Você já deve ter visto um monte de gente assim, deve conhecer alguém na família, amigos, até os clientes. Tem o problema, não está feliz, não está satisfeito, mas não está nem aí, não quer resolver. Tem gente assim? Tem pra caramba. Então, para ser um cliente nosso, precisa ter a dor, a dificuldade ou o problema que a gente pode ajudar, precisa querer resolver e terceiro, precisa ter dinheiro para pagar, porque senão ele não é cliente, ele é só um seguidor da rede social, ele é só um seguidor que vai acompanhando. Então precisa ter dinheiro para pagar? Sim, e a gente precisa estruturar para conversar com essas pessoas que têm dor, que têm a dificuldade, que está com problema que a gente pode ajudar, que quer resolver e que vai ter dinheiro para pagar, porque senão não é cliente. Tudo que a gente fala de contribuição, de transformação, tudo isso vale. É o que vem na frente, é o principal, é o mais importante. Mas a gente está abrindo um parênteses aqui para falar de negócio, porque não dá para viver só de pro bono. A gente vira o profissional do pro bono, que atende pro bono, troca serviço, faz com um, faz com outro, pelo amor de Deus. Vamos para cima. Dentro disso, qual que é a grande frustração? A gente já fez curso, pode ser que isso aconteceu com você. Fez curso, tem certificação, sabe transformar, se dedicou, investiu, fez um monte de coisa, mas não consegue virar clientes. E aí não tem clareza de como criar seu posicionamento. Como que eu vou criar meu posicionamento? A gente vai falar sobre isso hoje. Como que eu atraio clientes? Como que eu monto ofertas? Como que eu construo um método para atrair esses clientes e transformá-los e me diferenciar no mercado? Como que eu gero recorrência de atendimento, de produto, de serviço, de dinheiro entrando na conta? Como que eu gerencio minha própria rotina como negócio, como um dono, uma dona de negócio? Isso é muito importante, porque a gente tende a ficar muito só no lado técnico, mas a gente precisa começar a olhar para essas coisas. E essas são competências de um empreendedor para ter um negócio. Vem comigo que a gente está construindo. Qual que é o resultado disso? Sofrimento, dúvida, ciclo da autossabotagem. Quem sou eu para ajudar? Não sirvo para isso? Tem gente melhor que eu? Será que eu tenho que voltar para minha antiga carreira porque eu fazia antes, porque eu desenvolvia? E aí, normalmente, quais são os caminhos? Então, não está dando certo, o que eu vou fazer? Mais um curso técnico. Começa a duvidar do seu próprio valor, né? Começa a duvidar, será que eu tenho valor mesmo para ajudar? Será que eu posso cobrar? Será que eu posso fazer? Será que eu posso ter um negócio? Aí não se posiciona, não posta, ou não se posiciona e começa a postar à torto e direito, aí não dá resultado nenhum e se frustra ainda mais, porque ninguém entende direito o que está fazendo, a gente não consegue conversar com ninguém. Começa a atender de graça ou cobrar muito pouco, porque é aquilo que a gente estava falando, pelo medo, manda proposta pelo medo de não fechar, então joga o valor lá embaixo. E aí, se eu jogo o valor lá embaixo, eu preciso de muito cliente para ter o retorno que eu quero ter. Se eu já tenho dificuldade em ter cliente e cobro pouco, vira uma bola de neve negativa, né? Um ciclo vicioso, negativo, ruim. Então, essa é a grande frustração. E a gente precisa trabalhar algo específico. Se você está com essas dificuldades, algo que ninguém te ensinou e a gente vai aprendendo na prática. Ou se você já até sabe, pode ser que você esteja com dificuldade de colocar isso em prática. E é o quê? Ter formação, formação técnica, especialização, curso, não é ter um negócio. Bom seria se a gente fizesse uma formação e já tivesse cliente batendo na porta e a gente só atendesse, né? Seria o mundo ideal. Acho que a maior dor de quem empreende, de quem trabalha, desenvolve no desenvolvimento humano, coaches, mentores, orientadores, treinadores, e dentro da área das psicoterapias também, que vão ajudar, vão desenvolver pessoas, pessoas que vendem serviços, cursos, treinamentos, formações, mentorias, para ajudar os outros a crescerem. Bom seria se a gente tivesse o conhecimento técnico e começasse a vir cliente, a gente não precisasse se preocupar com isso. Seria o melhor dos mundos. Eu, Eric, digo por mim mesmo. Porque muitas vezes eu passo mais tempo gerenciando um negócio do que entregando a coisa que eu queria entregar, aquilo que eu queria fazer. Precisa ter um balanço nisso, né? Então, ter formação não é ter um negócio. Ter formação não significa ter cliente. É a mesma coisa. Ter faculdade não significa ter emprego. Já foi esse tempo lá atrás, né? A gente está num momento, numa fase muito mais do que esperar a oportunidade aparecer, aquele cavalo passando selado e agarra e segura e vai nele até o fim, porque é o que tem, muito mais de oportunidade
para um mundo de possibilidade, onde a gente constrói nossas possibilidades. Com inteligência artificial e internet, isso é maravilhoso, que a gente pode literalmente construir o nosso negócio. E hoje, com inteligência artificial na mão, a gente tem um funcionário para trabalhar para a gente. Teve um convidado que estava na mentoria, a gente tem os nossos encontros da mentoria, são 4 encontros por mês, a gente tem 2 encontros, pula uma semana, 2 encontros, pula outra semana. Teve um convidado, um baita do empresário, um negócio que fatura dezenas de milhões de reais, e ele estava dividindo para a gente, a galera que estava na mentoria, que sabe bem, nosso querido Hugo, ele estava dividindo para a gente como usar o chat GPT como nosso funcionário. Quanta coisa ele pode fazer, trabalhar e desenvolver para a gente, abriu a cabeça da gente lá na mentoria, abriu nossa forma de enxergar a inteligência artificial ainda mais e como fazer isso na prática para ajudar a construir o nosso negócio. Então, ter formação não é ter um negócio. O empreendedor do desenvolvimento humano, o que que é isso? Eu quero atuar nessa área de desenvolver pessoas, mas não basta só saber atender. E a gente fala, nossa senhora, mas já dá até medo, insegurança de atender e fazer. Sim, mas a gente constrói isso junto, um apoia o outro, a gente se desenvolve para ter segurança. Mas a gente precisa construir um negócio. Você precisa parar de ser só técnico, só técnica e se tornar uma empreendedora, se tornar um empreendedor. Porque aí a gente começa a ter dois papéis. Dois papéis. O principal que a gente acha que é o especialista, que é o que conhece, o que estuda, o que faz formação, tem ferramenta, é especialista em sabotadores, certificação em perfil, em valores, em coaching, em mentoria, em treinamento, em ajudar as pessoas, mulheres, líderes, carreiras, empresas, a gente é o especialista, mas tem um papel extremamente importante que a gente precisa ter de empreendedor. E aqui é um papel. O que é um papel? A gente vai ser o especialista como coach, mentor, treinador, treinadora. A gente vai ter o papel de pai ou mãe, o papel de filho ou filha, de marido ou esposa e o papel de empreendedor. Não é uma coisa que eu faço e acabou e tá realizado, fechou. Não é uma coisa que eu vou lá um dia posto, um dia penso, um dia faço e acabou e aí deixo de fazer. Esse papel a gente precisa desempenhar todo dia, todo dia. Já conversei com diversos de vocês que estão aqui sobre isso. É igual ser pai ou ser mãe, né? E eu, pai de primeira viagem agora, apaixonadíssimo pelo Noah. Quem não sabe ainda, o Noah já chegou. Estamos completo e perdidamente apaixonados por ele aqui. E o papel de pai, o papel de mãe, não é algo que a gente faz uma vez e acabou. Fiz aqui, segunda de manhã, das 10 ao meio-dia, cumpri, acabou. Agora, sei lá quando eu vou fazer de novo. É o tempo todo. O tempo todo, claro, a gente se divide entre papéis, mas a gente, à frente de um negócio, à frente da gente ter clientes, mesmo que o negócio seja você com você mesmo e aprendendo a usar, igual a gente aprendeu aprendendo a usar o GPT como um funcionário. Mesmo assim, empresa de uma pessoa só, que eu vendo, eu entrego, eu organizo e eu atendo os clientes, GPT, inteligência artificial me ajudando, sim, mesmo assim eu tenho esse papel de empreendedor e eu preciso trabalhar. Isso precisa estar muito claro na tua cabeça. Porque se a gente não trabalhar o negócio, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, tá? Quando que vai ser o papel empreendedor? Normalmente vocês me conhecem, fazem os cursos, as formações, a gente está falando do papel especialista, que eu estou ensinando técnica, ferramenta, estrutura, metodologia, aprendendo a destravar as pessoas. Hoje a gente vai falar desse que está em amarelo aqui, o empreendedor. A gente desempenhar esse papel e esse papel vem, ele exige, ele trabalha, ele desenvolve diversas competências de empreendedorismo que a gente não sabe e tem que desenvolver de vender, de se posicionar, de fazer um pitch de vendas, de como atrair clientes, de como fazer oferta, de como ter um planejamento estruturado, estratégico, tudo isso. E eu preciso aprender. Normalmente a gente não faz porque a gente não sabe. E a gente acha, não tenho tino para isso, empreender é muito arriscado. Já foi esse tempo, a gente falava empreendedores, startups, alto risco, coloca muito dinheiro. Hoje não. Hoje o empreender é a gente trabalhar no nosso negócio para que ele traga clientes para que aí o meu papel especialista possa entregar. Essa chave precisa virar na tua cabeça porque ela é extremamente importante. Porque se não virar essa chave, a gente começa a se posicionar para quem? Para o mercado? Sim, mas para a gente mesmo como um profissional liberal. E o que o profissional liberal faz? É maravilhoso, ótimo, já trabalhei bastante tempo com isso, mas sofria porque não conseguia trazer cliente. O que o profissional liberal faz? Ele atende, vem os clientes, ele vai atendendo, vem umas indicações aqui, outra ali, ele vai fazendo e tal. Não, o que a gente quer? A gente quer um negócio que traga cliente, eu quero ter faturamento, eu quero viver do que eu acredito, eu quero ter liberdade, eu quero ter flexibilidade, eu quero contribuir com as pessoas, eu não quero ficar num trabalho CLT ou me travando, e tem gente que se dá muito bem com isso.
mas não é o caso de muitas pessoas que querem mudar de carreira. Um trabalho que suga minha energia, que eu não acredito, que eu coloco a maior parte do meu foco, mais até do que o tempo que eu fico com a minha família, para algo que eu não me acredito, eu não me preencho. Então, eu quero escolher um caminho onde eu vou ajudar as pessoas. E para isso, eu preciso me tornar empreendedor, porque aí eu consigo ter clientes. Essa chave precisa virar na tua cabeça, é extremamente importante. Eric, mas funciona, mas dá certo. Isso aqui já passou essa onda de ajuda, já passou esse negócio. Muita gente fala do coaching, da mentoria, não sei o quê. Tem muita gente falando por aí? Tem. Tem muita gente fazendo besteira por aí? Tem, como em qualquer profissão. Sempre tem. E tem gente precisando de ajuda? Tem mercado para isso? Uma cliente minha me perguntou semana passada, Eric, mas tem mercado para isso? Deixa eu te mostrar alguns dados aqui. Eu atualizei isso aqui, eu sempre vou atualizando, vou trabalhando. Estava falando com o Paulo que está aqui também, isso na semana passada a gente estava falando, né, amigo? Alguns dados, algumas coisas. Olha esse dado, eu deixo alguns que são bem desesperadores. Preocupação de saúde dos brasileiros, né? Então, os brasileiros preocupados com a saúde. Para 52% dos brasileiros, a saúde mental é a maior preocupação. Olha isso. 52% dos brasileiros, eles falam assim, cara, minha maior preocupação é minha saúde mental. Em 2018, esse dado é do final de 2023, começo de 2024, uma pesquisa gigantesca que foi feita após pandemia. Em 2018, esse número era 18%. Então, em 2018, 18% dos brasileiros, a maior preocupação era a saúde mental. Hoje já aumentou. Isso aqui tem algum tempo já essa pesquisa, um ano e pouquinho, mas era 52, hoje já é maior, eu vou te mostrar aqui na frente. A maior preocupação, saúde mental. Antes era o câncer a maior, hoje é a segunda maior preocupação, o câncer. Olha que doido a importância do trabalho da saúde mental e a gente trabalhar processos de desenvolvimento humano, de autossabotagem, de perfil comportamental da pessoa se entender, fazer um processo de coaching, uma mentoria, um alinhamento, de produtividade, de estrutura, de aprender a decidir, de escolher, de se organizar. O mundo está doente e você tem o remédio. Isso é maravilhoso. Olha alguns dados alarmantes. Ainda nesse o mundo está doente, você tem o remédio. A cada 3 casais, um tem resultado divórcio. Está sendo banalizada essa estrutura família. As pessoas perdidas, aceitando menos do que elas querem, sem clareza, entrando em coisas que não fazem bem e desistindo, trocando de família, como se a gente fosse trocando de rios ali no Instagram, passa para o próximo, passa para o próximo. Pelo amor de Deus, quantas pessoas estão precisando de ajuda em relacionamentos aqui? Nos últimos 3 anos, 341 mil empresas fecharam as portas no Brasil. 341 mil empresas, porque as pessoas tinham dificuldade em se gerenciar, porque quem gerencia o negócio é a gente mesmo, então eu preciso me cuidar para eu gerenciar o meu negócio. E 341 mil empresas, isso a gente está falando de micro, pequenas, médias empresas, fechando as portas no Brasil, com dificuldade de se entender, de se posicionar, de se esclarecer, de gerenciar, as pessoas se sabotando. Quantas histórias a gente não conhece assim? 60 milhões de brasileiros estão endividados. Para quem quer trabalhar na área financeira, na estrutura de educação financeira, isso é maravilhoso. 60 milhões. 75% das pessoas estão infelizes em seus empregos atuais. Pelo amor de Deus, imagina, nosso trabalho é a parte que a gente passa a maior parte do nosso tempo. 75% está infeliz. O que a gente vai gerando como produto nisso? Isso aqui é Brasil também, tá? 98%, 96%, olha a idade. A Daiane aqui, 96,7% das sociedades empresariais têm problemas de relacionamento. A Dai está dentro da mentoria, ela se posiciona para trabalhar para ajudar os sócios e casais, eles estruturarem a relação tanto de casal quanto de sociedade para os negócios andarem, porque senão mistura tudo de uma salada, né? 96% das sociedades têm problema de relacionamento. Cerca de 90% dos brasileiros nunca conseguem alcançar aquilo que desejam na vida. Alcançam pequenas coisas, pequenas metas, mas aquilo que realmente querem, aquilo que realmente escolhem, aquilo que realmente desejam, 90% não alcançam, é desesperador. Porque as pessoas não acreditam, porque as pessoas não se sentem capazes, as pessoas não se organizam, elas desistem fácil, elas param frente aos seus sabotadores, elas abrem mão do que querem porque falta alguém acreditando nelas, instigando, ajudando, construindo. Eu fico desesperado quando eu olho isso, desesperado. Olha o tamanho da oportunidade. No Brasil, tem 42 milhões de empreendedores e 51 milhões de potenciais empreendedores, pessoas que têm vontade de empreender, pensam em empreender, mas ainda não sabem como. Olha o tamanho da oportunidade. Então, a gente está vendo que tem oportunidade em negócio, em carreira, em desenvolvimento, em produtividade, em finanças, em relacionamento, em sociedade. Tem oportunidade pra caramba.
Se você quiser trabalhar com empreendedores, pessoas que não têm clareza do que querem fazer, eu não gosto do meu trabalho, 75% está nessa linha. Penso em ter algo, mas eu não sei o que fazer e tenho medo e me saboto. Se você ajudar essa pessoa a se destravar, ter clareza e construir o caminho dela, olha o tamanho do mercado. Se você pegar 0,01% disso aqui, você, seus netos, bisnetos, tataranetos, tem cliente pro resto da vida de todo mundo. É cliente pra caramba, muita gente precisando de ajuda. O mundo está doente, você tem o remédio. Olha isso aqui: burnout. Aumento de 136% nos casos de burnout nos últimos anos. O burnout, para quem não sabe, ou ainda não está familiarizado, ou esqueceu, o que é burnout? Burnout é a exaustão, quando as pessoas estão chegando, elas ultrapassam seus limites de trabalho, de sobrecarga mental, de não dar conta do que precisa fazer, de insatisfação, elas vão, uma hora literalmente o corpo desliga, elas têm um burnout, exaustão. E hoje já é considerado pela Organização Mundial de Saúde, graças a Deus, como uma doença, como afastamento e tudo mais. No Brasil, um aumento de 136%. O aumento de 100% dobrou. Então, dobrou mais 36%. Pra você ter uma ideia. Desesperador. Tá indo para o buraco. Tá piorando. Mulheres, as mais afetadas por essa sobrecarga mental. Eu estava procurando essa última semana alguns dados, algumas pesquisas, algumas estruturas. Teve uma pesquisa mostrando, depois quem quiser eu mostro a fonte de tudo aqui, que nem eu acabei no slide, tem a fonte de tudo, tudo fonte, artigo, notícias, estruturas, institutos que mediram isso. Quem quiser depois me pede que eu mando. As mais afetadas pela sobrecarga mental. 86% das mulheres dizem que tem em alguma área da vida, ou em todas, sobrecarga. Esse é um nicho gigantesco. As mulheres tendo que dar conta e dar conta do trabalho, da carreira, do marido, da casa, do filho, dar conta de tudo, não sobra tempo para ela, não acaba nunca, o tempo passa, ela não vai atrás do que quer, está cada vez pior, cada vez mais doida, mais louca. 86% sofrendo isso, pelo amor de Deus, que desespero. E aí, 86% das mulheres dizem isso. Dentro dessa pesquisa também fala que elas são as que mais sofrem. Das pessoas que estão sofrendo de sobrecarga mental hoje, nas empresas, nos negócios, 64% são mulheres e 36% homem. Então, 2/3 de quem mais sofre são as mulheres. E dentro disso estão os números aqui. Os líderes também sobrecarregados. Tem uma pesquisa que mostrou da Gartner, meu amigo Rony conhece bem, que os gestores de RH, eles falando que dentro das empresas onde eles trabalham, 75% dos gestores estão sobrecarregados. A gente tem uma porção de líder que não sabe liderar, que não sabe desenvolver, que tem dificuldade, que está sofrendo, o time dele sofre, ele sofre porque o gestor não desenvolve ele, a área de liderança, de carreira, gigantesca. 60% das pessoas querem mudar de carreira hoje. 3 a cada 5 pessoas querem mudar de carreira. E não é só a geração Z, não. Geração Z e os millennials também. Buscando o quê? Qualidade de vida. 3 a cada 5 pessoas sente que hoje não tem qualidade de vida, quer mudar de emprego, quer mudar de carreira, quer se desenvolver. Olha o tamanho do mercado. A nova NR1, para quem não conhece, focada em saúde mental, a NR1 é uma normativa e que mudou completamente a forma das empresas tratarem e desenvolverem a saúde mental dos seus colaboradores. Virou norma. Tem que cuidar, tem que ter programa e os gestores têm que estar atentos à saúde mental dos seus liderados. Estão aqui os números falando sobre isso. E virou norma agora. E as empresas não têm estrutura para fazer isso acontecer. Elas não têm conhecimento. 74% de gestores, eles não sabem trabalhar a saúde mental dos colaboradores. Eu fico pensando nos outros 26, se eles sabem, ou se eles sabem mais ou menos, mas no mínimo 74 não sabe como. Então, a gente ajudar, auxiliar essas pessoas de como trabalha, de como faz, mercado gigantesco, gigantesco, olha a oportunidade. Produtividade em si, tem muitos aqui que trabalham em produtividade que eu sei. Opa, passei. Caiu 4,5%. O índice de produtividade no Brasil, nesses últimos 2 anos, caiu 4,5%. É uma das taxas de queda mais baixas do mundo em termos de produtividade. Os nossos negócios não são produtivos, a gente não é produtivo, a gente não sabe ser produtivo como comunidade, como estrutura, como população brasileira. E quem que sofre com isso? A gente, nossos negócios, nossa economia, porque a gente demora mais tempo para fazer, sofre mais, passa mais horas fazendo a mesma coisa, as empresas têm menor resultado. Você pode atuar tanto com as pessoas, na vida delas, no trabalho delas, quanto com as empresas delas. Olha o tanto de oportunidade que eu estou te mostrando aqui, o tanto de coisa que tem para fazer para a gente trabalhar e desenvolver. E qual que é o grande problema? Tem um monte de cliente. O mundo ficando doente nessas dificuldades. E a gente não está falando de patologia aqui.
com esse tipo de trabalho que a gente faz, aí precisa, assim, de psicólogo, de psiquiatra, em patologias. Aqui não, a gente está falando em lidar, em se sabotar, em comportamento, em como melhorar, em como dar conta das coisas, porque eu não consegui fazer isso, aí eu fico realmente doente como patologia e eu vou precisar de um outro tipo de tratamento. Se é que a gente não pifa antes, né? Estava falando com um cliente ontem, pessoa incrível, profissional incrível, já teve burnout, já teve ataque de pânico, tá pifando, tá sentindo solidão, só trabalha, 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 não sabe para onde ir e com a autoestima lá embaixo. Para isso virar uma patologia, é um passo. E a gente pode trabalhar, ajudar a desenvolver. Só que qual que é a nossa dificuldade? Se a gente não tem um negócio para atrair esses clientes, se a gente não consegue a atenção deles com o nosso posicionamento, a gente não consegue chegar até eles, eles não entendem o que a gente faz e a gente não consegue fechar o negócio. Então tem um monte de gente da área do desenvolvimento humano. E a gente não está nem perto para atender esses números aqui, de profissionais formados na área do desenvolvimento humano que fazem esse tipo de trabalho. Tem muito mais, mas muito mais, muito mais, muito mais demanda do que oferta. Muito mais gente precisando do que gente apta para ajudar, como todo mundo está aqui nessa sala hoje, a gente trabalhando nessa aula, nesse encontro de mentoria hoje. Tem muito mais gente precisando do que gente pronta para atender. E por que que isso não vira cliente? Porque eu preciso estruturar um negócio. Hoje a atenção está extremamente difundida das pessoas. Se eu não tiver um negócio para mostrar, para me diferenciar, para trabalhar, para desenvolver, eu não consigo atrair essas pessoas. Quando eu comecei a atender, fiz a minha transição de carreira lá, primórdios, fim de 2013, em 2014, me posicionar como coach de carreira, tinha pouca gente que fazia. Eu usava o Google Meu Negócio, aqui na minha cidade de Jundiaí, eu era o único. Você digitava ali coach de carreira, pum, aparecia Eric, se fosse de Jundiaí, eu atendia, era uma delícia, os clientes vinham. Hoje em dia o mercado mudou, a internet mudou, faz parte, vai mudar de novo, vai mudar sempre. A gente precisa saber se posicionar para pegar essas pessoas, para trabalhar com elas, atrair a atenção delas. Isso é extremamente importante. O que você precisa anotar? Saber disso aqui nesse ponto agora. A lógica que faz você prosperar e crescer com o seu negócio. O seu negócio crescer e prosperar e você também. Qual que é a lógica? A gente precisa da técnica. Eu preciso da técnica, sim. Eu preciso conhecer conhecimento profundo de metodologia, condução de processo, resultado do cliente. Às vezes a gente ainda não está 100% aqui, está tudo bem também. A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai melhorando. Quanto mais a gente melhora, mais caro a gente cobra, mais diferenciado vai ficando o nosso serviço. Mas a gente precisa sim da técnica. O que acontece é que muita gente fica paralisada aqui. Muita gente não tem o resultado que quer ter e vai fazer uma pós-graduação técnica em algum ponto específico. E aí vai ter mais conhecimento técnico. Vai fazer mais um curso técnico, uma formação avançada, blasta, vai fazer outra coisa técnica. Vai sair do lugar? Não, porque precisa construir um negócio. Não adianta você ter um caminhão de técnicas se não tem cliente para aplicar. Porque se você tem só técnicas, a gente precisa passar para o segundo ponto, conseguir gerar transformação. É aqui que a gente começa a se destacar da grande massa do mercado, dos 80% ali, o Pareto 80-20, quando a gente aprende a gerar transformação. Mas para gerar transformação, eu preciso ter cliente. E os clientes começam a buscar meu serviço. Eu só fico técnica, 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 não construo meu negócio, me saboto, não me exponho, não consigo ter ação nisso. Eu só fico acumulando técnica. E é uma delícia técnica. E quem está nessa área adora. Eu adoro também estudar, adoro ver novos livros, novos conhecimentos, novas estruturas, novos PDFs com ferramentas. Adoro. Novas metodologias. Estou fazendo pós-graduação em neurociência e comportamento, aprendendo um monte, está sendo incrível, mas isso é técnica. Eu preciso reservar o tempo específico para a técnica, precisa construir todo o resto. Depois da técnica, a gente aprende a gerar transformação. Então eu tenho a técnica, consolido aquilo, não vou ser o melhor do mundo naquilo, e agora vamos pôr em prática, vamos atender pessoas, vamos desenvolver, vamos começar a pôr a cara na frente ali, aparecer para que essas pessoas possam ser ajudadas e transformadas, todas as pessoas que a gente está vendo aqui, e eu não sei se você tinha noção desses números do mercado, a quantidade de pessoas em dificuldade que você tem ferramenta para ajudar, que você tem estrutura, o seu serviço pode auxiliar essa pessoa. Só que se você não empacota isso num método, não se posiciona e não mostra valor para ela disso, que são habilidades de um empreendedor, empacotar, trabalhar, desenvolver num método, aprender a fazer uma oferta, se posicionar para que as pessoas conheçam e vejam essa oferta, esse método, você não vai ter cliente. É só técnica, técnica pela técnica. E depois que a gente aprende a gerar transformação, aí sim a gente precisa focar em venda. Não adianta ter técnica e gerar transformação se você não vender. E se você não dedicar tempo à venda, a construir um negócio, os clientes não vêm. Vem por indicação, vem na sorte, às vezes vem, às vezes não vem, fica pingando e a gente está sempre capenga, sempre com dúvida de si mesmo e sempre sentindo mal, não tem mais gente, não tem coisa, o que está acontecendo?
o que que é muito importante? Um mapa para você crescer seu negócio. Seu foco em cada estágio. Então, no início, a gente precisa sim focar em técnica, tá? Precisa, não tem jeito, precisa focar em técnica. A maior parte do tempo, vamos focar, vamos especializar, vamos adquirir ferramenta e entender como funciona. Vou virar prêmio Nobel da Paz no assunto? Não, mas vamos focar em técnica. Depois, nesse primeiro estágio, eu vou focar um pouco em gerar transformação, ter meus primeiros clientes, e um pouco em venda. Preciso ter um pouco de venda, mas meu foco maior é em técnica. Isso é no início. Muitos de vocês aqui já passaram do início e ainda estão focando muito em técnica. O que que a gente precisa caminhar depois do início? A gente precisa ir para faturamento. Faturar para o seu negócio crescer, para você poder pagar tudo que você investiu da técnica, os custos, para você poder ter retorno, para você viver disso, para você poder fazer a transição de carreira. Então, a gente vai continuar estudando e indo atrás de técnica? Claro, sempre, só que menos. Não é só isso. Não é só isso. Já entendeu que isso por si só não vai te trazer cliente. Diploma, coisa na parede, certificado, não vai te trazer cliente. Então, vamos continuar com a técnica? Vamos. Mas eu vou focar agora bruto em gerar transformação. Então, eu preciso ter pessoas, eu preciso gerar transformação, eu preciso me assegurar do que eu estou fazendo, me sentir seguro com isso. Essa segurança, essa autoestima, ela vai sendo construída, não é fazendo curso, é atendendo, é fazendo, é desenvolvendo, tendo depoimento, pegando cliente casca, tendo dificuldade. Na mentoria de perfil, a gente discute várias coisas também de clientes que são mais difíceis, clientes casca, como que a gente destrava cada um deles, para a gente aprender a ganhar confiança. E aí, vendas ainda não é nosso foco de expandir. A gente quer faturar, fazer, vamos embora, vamos trazer. Porque depois, o terceiro estágio, aí sim, vou focar em técnica sempre, mas menos. Vou focar em gerar transformação? Menos, porque eu já aprendi a técnica, já aprendi a gerar transformação. Agora eu preciso expandir, crescer, quase toda a minha energia tem que ir para a venda. Porque eu já tenho alguma familiaridade com a técnica e eu já tenho alguma segurança com gerar transformação. Vamos vender para expandir, para você poder faturar mais, para poder fazer novas técnicas, para quando um cliente chegar, você não está desesperado querendo fechar e passa energia de medo para ele, precisa fechar, estou desesperado, aí o cliente não confia, nem você confia em você, imagina a energia que você passa para o cliente, ele não vai confiar. A gente na mentoria está fazendo o estudo do livro, aquele livro As 16 Leis do Sucesso, Napoleão Hill. Está sendo incrível, 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 incrível. A gente estuda as leis, 2 leis por semana e como que a gente põe em prática, né? A gente está trabalhando isso juntos. E a gente estava trabalhando justamente isso. Se a gente estava falando essa semana e a semana passada sobre o pensamento, o foco, onde a gente direciona a nossa energia. E se a gente está focado no medo de não fechar, estou inseguro, será que vem um cliente, eu passo toda essa energia para ele. A gente passa a maior parte do tempo focando no que a gente não quer, construindo o que a gente não quer do que a gente quer. Então a nossa energia precisa ser direcionada. Eu quero abrir seus olhos para isso. Se você não abriu ainda, precisa abrir. Porque senão a nossa energia fica no tempo todo. Eu faço um curso aqui, uma formação, uma especialização, assisto uma aula lá, vejo um vídeo no YouTube, leio um livro, pego um PDF, começo outro livro que alguém me indicou. Sua energia vai para todo lugar, tentando buscar técnica, faz não sei o quê, desenvolve. Esse mapa que eu te mostrei, o que que a gente quer? Bem a estrutura do essencialismo. Eu preciso direcionar minha energia. Para quê? Para construção de negócio. Eu preciso construir um negócio. Vai ser uma empresa gigantesca, com que vou poder ter altos prejuízos? Se você quiser, não. Se você quiser, sim. Você pode construir uma empresa sua, que você vai construir, vai desenvolver, você contrata profissionais que vão te ajudar prestando serviço, então contrato com o tempo, vou faturando alguém para me ajudar com as redes sociais, alguém para fazer tráfego pago, se eu nem sei o que é isso, são competências que a gente precisa aprender, contrato pessoas ali com serviços PJ que vão me ajudar pontualmente e eu vou direcionando meu negócio. Se você deixar sua energia, sua cabeça ir atrás e vendo coisas, livros, o que acontece? O tempo passa. Quando o tempo passa, não vem cliente, a gente fica frustrado e fala, já estou há 2 anos aqui. Aí olha uma pessoa que acabou de começar e está focado e tem resultado, olha lá, acabou de começar e tem resultado e olha que lixo que eu sou, olha onde que eu estou. Então é extremamente importante você ter isso claro. Uma reflexão muito importante. Para quantas pessoas você efetivamente, reflete aí. Quantas pessoas você efetivamente fez uma oferta, ofereceu seus serviços nos últimos 3 meses? Coloca aí no chat para mim. Quantas pessoas você fez oferta? Você falou assim, fiz uma oferta. O que que acontece? Se você não oferta, não tem cliente. Se não ofertar, não tem venda. Se não tem venda, não tem cliente. E existe um funil, Rony ali, 80, todo vapor. Se não ofertar, não tem cliente. Tem um funil. O que que é um funil?
das pessoas que a gente oferta, não são todas que vão fechar. Tem a taxa de conversão. Então, às vezes, eu oferto para cinco, uma fecha. Eu oferto para cinco, duas fecham. Falar "Ai, que horrível, eu levei três não. Não, foi 40% de conversão, é surreal esse dado. Ah, mas eu precisava de cinco clientes. Então, talvez você precise ter feito oferta para 15 pessoas. Cada um vai ter sua conversão. Mas essa é uma reflexão que a gente tem que ter. Tem algo que eu aprendi com o Bruno Giuliani. Quem conhece o Bruno Giuliani? Coloca aí. Bruno Giuliani da Abra Coach, é um grande amigo, a gente se conheceu faz tempo no Mastermind, e ele falou uma coisa lá atrás que explodiu minha cabeça também. Quantos conteúdos, livros de vendas, de negócios você estudou nos últimos 6 meses? Quem já fez o Destrava Coach comigo, é o pré-mentoria aqui do que a gente está fazendo, trabalhando, né? Eu faço essa provocação também, aprendi com ele. Quantos conteúdos mesmo? Você pegou vídeo, fez curso? Essa aqui é uma ótima. Então, você pode já falar um, porque você está aqui junto hoje aqui do que a gente está fazendo. A relação é um para um. Um conteúdo de transformação, então um livro de propósito, de ferramenta, de estrutura e tal, para um livro de vendas, um conteúdo de vendas, de negócios. Um vídeo que eu vou assistir de transformação no YouTube, uma aula da pós, para um de vendas, de negócios. É extremamente importante. Um para um. Porque senão a gente não consegue ter cliente. Se a gente não tem cliente, a gente não consegue desenvolver. E é difícil, porque são competências novas que a gente precisa trabalhar. Não fique com medo. É difícil, eu não sei. Faz parte, como qualquer coisa. Você não sabia a técnica antes, você foi aprender. Então a gente precisa desenvolver competências novas para poder ter um negócio, para poder ter cliente. A gente precisa fazer isso. Se a gente não desenvolve essas competências, a gente não consegue trazer. Falei sobre isso, né? Como fazer para vender, então? O Rony falou, já valeu a noite. Que bom, Rony, feliz em saber. Estou longe desse um para um. Amigo, busque esse um para um, porque isso vai fazer os 80 caras que você estava falando para você conseguir aumentar muito mais sua conversão, para ter muito mais cliente. E aí, se sua conversão aumenta, então eu falo com um monte de gente, um monte de gente fecha. Que bom, aí eu posso subir meu preço. Eu posso subir meu preço. A Paula Abreu fala um negócio que ela aprendeu com o Russell Brunson, o mentor dela lá dos Estados Unidos, do que ela fazia. E ele falava assim: pega todos os seus clientes. Se você dobrasse o valor do seu atendimento hoje, então, por exemplo, você cobra 5 mil no processo de coaching, cobra barato, 5 mil, e se você dobrasse, cobrasse 10 mil, se metade dos seus clientes topasse, mantém agora. Falei alguma coisa aqui que eu tive a Siri. Se metade dos seus clientes topasse esse novo valor, dobre o seu valor agora, porque o seu faturamento vai ser o mesmo, você perde metade dos clientes, mas dobrou o faturamento. Porque a partir daí você vai faturar mais, cada cliente que entra, o valor é maior. Você precisa de menos clientes no final do ano, né? Porque às vezes a gente nunca para fazer a conta. Quanto eu cobro num processo e quanto eu quero faturar no ano. E aí, dessas contas, um dividido pelo outro, você vai ter um número de clientes. Então, eu quero faturar 200, eu quero faturar, fazer números redondos, 500 mil no ano. E quanto que eu cobro hoje? 2 mil um processo. Você vai ter que ter 250 clientes. É difícil pra caramba você fechar 250 clientes. Então, o que eu vou fazer? Vou desistir, baixar minha meta? Não, tem que subir seu valor. Essa é a estrutura. Como que eu faço? Isso precisa ficar na mente. Fica na sua cabeça. Isso é importante. Como que eu faço para vender? Como que a gente faz, né? Como que auxilia isso? Vou mostrar para você aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui para eu desenhar. Eu estava no Mastermind esse final de semana. Mastermind é um grupo de pessoas, não sei se você já ouviu falar, grupo de pessoas, de empreendedores, pessoas de resultado, trabalhando, desenvolvendo e que constroem juntas negócio. Elas pensam juntas para construir negócio juntos. E a gente começou a fazer isso junto dentro da mentoria. A gente começar a pensar junto para trabalhar junto e construir junto, um ajudando o negócio do outro, um dando força para o outro. E dentro desse aspecto, eu levei isso lá para o Mastermind para a gente trabalhar, para a gente discutir, falar. Falei, galera, vou ter uma aula terça-feira, como que eu posso expor de uma maneira prática? Um monte de gente me ajudando, trabalhando e desenvolvendo nisso. E tem uma forma muito legal aqui, inclusive estava com o GG, quem conhece o Jerônimo. Quando a gente pensa em vender, o Rony falou que já valeu, eu já fiquei feliz que já valeu para você, Rony. Isso que eu vou mostrar para vocês. Pode até ser lógico ou óbvio, mas eu vou te mostrar de uma forma que você vai ver e provavelmente vai identificar onde está com dificuldade de trazer clientes. Vem comigo. Como que eu faço para vender? O mais importante hoje, e eu vou te explicar isso, é isso aqui, ó. A gente ter a atenção. Atenção de quem? Do cliente. Isso é extremamente importante. Por quê? Fiz até com uma estrelinha. A atenção do cliente
é a coisa mais importante, é o ativo mais importante que a gente tem, ele prestando atenção na gente. É só você olhar. Antigamente, nas TVs, antes ainda de streaming, tinha pouca TV a cabo, a própria TV a cabo também tinha, né? Propaganda. O que que era a propaganda? Tinha lá a Rede Globo, com suas novelas das 8, extremamente famosas. Nossos pais, às vezes a gente mesmo assistia, não perdia um capítulo, era só no que se falava, era o que tinha. Não tinha nada de série, lançamento, Netflix, Disney, HBO, não tinha nada disso, Max, não tinha. Então, tinha muita gente prestando atenção ali. E o que acontecia? A Globo ia lá e vendia caro. Então ia lá, o Guaraná Antártica, Brahma, Skol, Itaú, aquelas propagandas que a gente via, lembra do Bombril, Casas Bahia? O que que essas empresas faziam? Elas compravam a atenção das pessoas. Então a TV era um gerador de atenção. Qual que é o intuito da TV? Vamos pensar na Globo naquela época. Ela criava novelas, investia pesado nisso, pesado, pagando caro ator e tudo mais, por quê? Para muita gente assistir. Soltava as fofocas, tinha as revistas de fofoca das novelas, o que os atores estavam fazendo e tal. Por quê? Todo mundo prestando atenção. Aí o que que ela fazia? Olha, tem um monte de gente prestando atenção em mim. Se você quiser que essa atenção veja você também, pague X milhões por 30 segundos de comercial. Eu lembro nessa época, um comercial de futebol, quando tinha jogo do Coringão, do Corinthians, do Flamengo, da seleção brasileira, times realmente importantes, né? Cutucando os outros aí, né? Da seleção brasileira. Era extremamente, mas extremamente caro. Era feito leilão, literalmente leilão. Quem vai pagar mais para aparecer aqui? O mínimo é esse, e agora, você quer entrar aqui, Banco Itaú? Então tá bom. Aí vinha a Brahma e falava. A Ambev falava, eu quero pagar mais, eu pago mais, e roubava o lugar do Itaú, entre aspas, era leilão. Por quê? As pessoas estavam comprando atenção. As empresas estavam comprando atenção. E esse conceito é extremamente importante a gente entender. O que começou a acontecer? A atenção começou a pulverizar. Começou a surgir uma parada chamada Orkut, Facebook, Instagram, e a atenção das pessoas começaram a ir para TikTok, o X, redes sociais. Começou a surgir Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, e as pessoas começaram a assistir séries no streaming. Começou a surgir um monte de outras coisas. Os canais de notícias começaram a mudar, os jornais e as revistas começou a ficar tudo online, começaram a perder a atenção. O que começou a acontecer? Começou a pulverizar essa atenção, começou a mudar. As pessoas começaram a prestar atenção em um monte de outras coisas. E hoje, qual que é a dificuldade? Tem muita coisa chamando a atenção de muita gente o tempo todo. Abre teu Instagram. Duvido que você não fica louco aí rodando. Quanta gente falando, vendendo, organizando, desenvolvendo. Como que a gente faz, então, para ter a atenção da pessoa? Tem 5 pilares aqui que eu vou te mostrar. O primeiro desses pilares, isso aqui é inegociável, tá? Inegociável. O primeiro aqui é o posicionamento. Posicionamento. Esse é o primeiro. Você precisa ter um posicionamento claro do que você faz. O posicionamento precisa ser claro e específico, e muitas vezes a gente acha que não, que está sendo, mas não está sendo claro e específico. Por quê? É o espaço que você vai ocupar na cabeça da outra pessoa, com o seu posicionamento. Guarda isso, repete. Escreve aqui no chat para mim, todo mundo, para você gravar. Posicionamento é o espaço que eu ocupo na cabeça da pessoa. É o apartamento que eu alugo lá na cabeça dela. Põe aí, posicionamento, escreve, todo mundo. Posicionamento é o espaço que eu ocupo na cabeça da pessoa. Se você não se posicionar, escreve aí, gente. Coloca aqui no chat para mim. Quero ver. Quero ver se vocês estão acordados aí, se eu estou falando sozinho aqui. Isso, boa. Ellen pôs, Suzana pôs, Rafa, Belks. Coloca aí. Boa, Rony. Quero ter no mínimo 46 aí, 45, porque eu sou um, né? Então coloca aí. Se eu não tenho um posicionamento claro, a pessoa não entende o que eu faço. Se ela não entende o que eu faço, ela não presta atenção em mim. E muita gente. Isso aí, Dai. Boa, Mila. Coloca aí. Quem não colocou, coloca. Muita gente
não tem coragem de se posicionar, porque quando eu me posiciono, eu me desposiciono em todos os outros campos com todas as outras pessoas. Eu deixo de fazer, mas eu queria me posicionar para ajudar mulheres. Que mulheres? Qualquer mulher eu posso ajudar. Nenhuma mulher vai prestar atenção em você, fica muito genérico. Eu quero ajudar profissionais. Legal, tem um milhão de tipos de profissional. Tem profissional que empreende, tem profissional PJ, tem profissional de carreira, tem líder, tem diferentes segmentos. Se você for genérico para querer abraçar todo mundo, ninguém vai prestar atenção em você. Você não vai ocupar espaço na cabeça de ninguém. A ideia, para ver se você tem um posicionamento claro, é essa. Imagina que você entra no avião. E aí, sentou no avião, tem uma pessoa sentada do seu lado. E aí, o que que ela fala? Ah, você é o Eric, você é o cara da sabotagem, você é o cara dos sabotadores. Aí tem um posicionamento claro. É quando alguém te olha e te reconhece por algo que você faz. Se, peraí que a Siri está ativada aqui. Para, Siri. Sossega. Boa. Se você não tem o seu posicionamento claro, as pessoas não entendem o que acontece, o que você faz e como você vai ajudar. Você não está ocupando espaço na cabeça dela. Eu preciso ocupar o espaço na cabeça do meu cliente para ele lembrar de mim. Isso é extremamente importante. E guarda isso. Guarda isso. Se você não se posiciona, anota. Quando eu não me posiciono, não escolho meu nicho, meu posicionamento, exatamente o tipo de cliente que eu ajudo, eu já vou te falar mais sobre isso. Se eu não me posiciono, eu confundo a cabeça do meu cliente. Escreve isso. Você quer atender todo mundo, no fim você não vai atender ninguém, porque você está confundindo a cabeça, a pessoa não entende o que você tem que fazer, o que que você faz, no que você ajuda. Escreve aí, se eu não me posiciono, eu confundo o meu cliente. E se eu não me posiciono, eu só atraio curioso. E curioso não paga. Curioso não fecha. E curioso, para pagar o valor que você quer que pague, é difícil pagar, mas o pecado está no posicionamento. Se eu não estou me posicionando de forma clara, específica, que a pessoa sabe o que eu faço, o público que eu atendo. Ah, eu atendo empreendedores, é muito grande, tem muito tipo de empreendedor. Eu atendo donos de negócio que querem tempo e dinheiro, é diferente. Quem quer tempo é completamente diferente de quem quer dinheiro. Completamente diferente. Eu preciso ter um posicionamento claro, a gente já vai falar sobre isso. Tá claro? Coloca aqui para mim. Digita o número, ou escreve aqui, tá claro. Se esse pilar um tá claro, coloca aqui no chat. Tá claro, posicionamento. Para eu ter a atenção do meu cliente, para ele poder fechar, o primeiro ponto eu preciso de posicionamento. E se eu não tiver um posicionamento claro, específico, definido, estruturado, meu cliente não presta atenção em mim. Se ele não presta atenção em mim, eu sou mais um na fila do pão, eu posso postar o quanto eu quiser. E aqui, o que que acontece? Põe aí, quem não pôs, se não tá claro, tá com dúvida, eu resolvo, eu ajudo. Isso aí, Fabiana. Fabiana Machado, pois, para ter a atenção do meu cliente, eu preciso ter um posicionamento claro. Isso. Se eu posto e não vem nada, as pessoas não estão prestando atenção em mim. Se as pessoas não estão prestando atenção em mim, o que que eu faço? Chama pela mãe e chora. Ó, oh, dia ao céu, azar, não sirvo para nada, síndrome do impostor, ninguém gosta de mim. Opção um. Ou opção 2, eu preciso olhar meu posicionamento que não está claro. Digita aí, um ou dois. Um, chama pela mãe e chora, se sabota, síndrome do impostor. Ou dois, preciso rever meu posicionamento, preciso esturar porque ele precisa ficar claro. Coloca aí, qual a resposta você acha que é? Um ou dois? Essa é fácil, né? Tem cola. Depois, boa, boa Iris, boa Ellen. Tem mais coisa aqui. Boa Alda, boa Fabi. Fechado. Depois, o que que eu preciso olhar? Pilar número 2, relacionamento. Relacionamento. Isso é inegociável. Posicionamento e relacionamento. Eu preciso me relacionar com o meu cliente. O que é me relacionar com o meu cliente? Postagem, vídeo, conversas, e-mail, trocando figurinha, conversando com o meu cliente, estando ali junto com ele, marcando café, falando, ouvindo, perguntando, fazendo pesquisa, mandando e-mail. Eu preciso me relacionar. Se eu me relaciono uma vez no mês e acabou, dificilmente aquele cliente vai continuar prestando atenção em mim. Postei nos stories. Ufa, fiz uma semana postando, não deu nada de resultado. Calma. Posicionamento, relacionamento para chamar atenção. Que aí meu cliente começa a prestar atenção em mim.
Quando ele está, eu estou posicionado e eu estou me relacionando com ele. Porque às vezes, qual que é o segundo ponto? Eu estou me relacionando de uma forma que ele não gosta de se relacionar, ele não quer. Vou abrir uma aula, não sei o quê, e ele não quer isso, ele queria ver outras coisas. Ele queria falar com você de uma outra forma, ele queria conversar mais com você. É uma coisa que eu estava trabalhando na mentoria, a gente estava falando sobre como atrair o cliente, sobre vendas, gerar empatia, estruturação, a gente estava trabalhando isso juntos em alguns encontros atrás. Eric, meu cliente me mandou estar interessado. Posso escrever para ele pelo Instagram? Não. Liga para ele. Ah, mas ligar é difícil, leva tempo, dá preguiça. Posso mandar áudio? Não, tem que ligar para ele, tem que se relacionar com o seu cliente. Você está fechando um processo, foi um processo de coaching, mentoria, de auto ticket, de orientação. É um valor mais alto. Você precisa ligar e conversar com ele, você precisa se relacionar com o seu cliente. Não adianta querer se esconder. Por quê? Porque aí o nosso cliente vai ter atenção. Depois que meu cliente tem minha atenção, estou me relacionando e posicionado com ele, essa é a estrutura, tá? O que que eu preciso fazer? O item 3. Eu preciso ter um evento. O que que é um evento? Um evento, vou fazer mais bonitinho esse 3, né? Pronto. Um evento para pegar todas as pessoas que estão prestando atenção e chamar elas para um local para a gente poder falar mais a fundo. Isso que a gente está fazendo aqui é um evento, é uma aula, um encontro da mentoria aberta, que eu chamei todo mundo que entendeu o posicionamento da mentoria do empreendedor de desenvolvimento humano, que eu estava me relacionando, estava ouvindo, recebeu os e-mails, viu os vídeos, se inscreveu, veio para um evento. Então, um evento pode ser uma aula, pode ser uma live, pode ser um lançamento, pode ser um encontro, pode ser um café, pode ser uma conversa, pode ser uma sessão inicial, uma primeira sessão. Eu chamo essa pessoa para um evento. E aí, dentro desse evento, eu faço uma oferta para essa pessoa. E aí, dentro dessa oferta, ela pode dizer sim. E aí eu vou. Tem algumas outras coisas depois disso, mas por hora é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai ver aqui, esses 5 pilares. A gente vai para a entrega. Se ela disser não, eu continuo meu relacionamento com ela. Pode ser que ela não queira agora, pode ser que não seja isso que ela precise, mas eu vou fazer um evento e a gente tem várias estratégias do que podem ser feito. Pode ser um grupo, um desafio, um lançamento, uma aula, uma mentoria, um workshop, uma aula secreta, um encontro ao vivo, um café, uma sessão inicial, vários eventos onde eu vou trabalhar com essa pessoa para fazer uma oferta, um convite, uma proposta, e se ela aceitar, eu vou entregar o serviço para ela, e aí eu preciso gerar o resultado que ela quer. Aí aqui que vem a técnica. Por isso que eu estou te mostrando tudo isso. Tudo começa na atenção. Eu preciso chamar a atenção, preciso ter a atenção do meu cliente, mas para ter atenção, eu preciso de posicionamento e relacionamento. Depois que eu tenho atenção, eu vou fazer um evento para fazer uma oferta. E aí eu vou entregar. Essa parte aqui é a parte técnica, especialista, o que a gente gosta, nosso papel, nossa formação é nessa aqui. Todas essas outras etapas aqui, eu estou empreendendo o meu negócio. Empreendedor ou empreendedora. E eu preciso aprender a fazer isso. Tudo isso são competências que eu aprendo, tem caminho, tem estrutura que eu posso aprender a fazer. Diz para mim se faz sentido essa estrutura. Coloca aqui, faz sentido ou não fez sentido? Coloca no chat. Tudo gira em torno da atenção. Se eu não tenho cliente, eu estou chamando, estou fazendo oferta e ninguém está aceitando, é porque eu não tenho atenção. Se eu não tenho atenção, eu preciso voltar para posicionamento e relacionamento. Quando eu tiver isso estruturado, eu vou começar a trabalhar, a pessoa vai ter atenção em mim para eu fazer um evento, chamar ela para uma sessão, para uma conversa ao telefone, para uma aula, para uma mentoria, para um workshop, para um treinamento, para uma palestra, enfim, o que quer que seja. Total sentido? Ótimo. Muito bom. Quem não escreveu nada até agora, não gosta de enquetes, coloca aí, não gosta de enquetes, não gosta de escrever, só vim pelo Wi-Fi, né? Eu estava brincando com ela outro dia. Eu estava viajando, eu e a Manu, a gente estava fora, e a Manu foi a trabalho e eu fui junto, e que ela tinha uma feira lá em Chicago, e ela ficou em Chicago, eu fui para Nova York, adoro lá, estava conhecendo e tal, e eu estava gravando vários vídeos junto com ela, a gente estava construindo vários vídeos para me relacionar com o público, com os clientes, com muitos de vocês,
que são alunos, clientes, parceiros, amigos. Estava gravando vários vídeos e eu gravei vários vídeos fora, né? Assim, não sei se você viu, vários na rua, à noite, nos prédios e tal, em Nova York. Achei que ficou legal pra caramba, porque eu gosto. E eu precisava mandar para ela esses vídeos. Ela a gente trabalha junto, parceiraça, ela e o Edu, a gente constrói muitas coisas juntos aqui. Inclusive, indico muito o trabalho, o serviço dela. Se você precisa de ajuda com marketing, com estrutura, com isso de posicionamento também. E aí eu precisava mandar os vídeos para ela. E aí eu entrei na loja da Apple, literalmente, que lá o Wi-Fi é muito bom. Falei, só vou subir esses vídeos para o Drive aqui e depois eu volto a fazer. Eu tinha acabado de comprar algumas coisas lá, voltei. Aí veio a moça falar: Você precisa de ajuda? Eu falei para ela: Não, obrigado, eu só vim pelo Wi-Fi. Fui sincero, só vim pelo Wi-Fi. Ela falou: Tudo bem, fica à vontade. Eu falei: Não, eu estava aqui, mas eu saí, mas eu preciso do Wi-Fi aqui para mandar os vídeos. Então, quem não gosta de. Passando frio, né, Ellen? Quem não gosta de responder aqui, só veio pelos lindos olhos, ou tá anotando, por isso não dá tempo de escrever. Escreve aí, pô. Vambora, participa. É estudo ativo aqui. E aí, dentro dessa estrutura, se é tão importante aqui o posicionamento, é aqui que começa, tem uma estrutura e ela é muito legal. Eu gosto muito dela. Eu trabalho com isso na mentoria, a gente trabalhou isso. Na mentoria, a gente trabalha com todo mundo. O posicionamento, você ter seu posicionamento claro, seu método claro. Aí a gente faz junto, um apresentou para o outro, um apresentando para o outro os seus posicionamentos, a gente dando pitaco, fazendo hot seats, né? Mudando a estratégia. Isso aqui não ficou bom, isso aqui não ficou claro para mim. Melhora seu posicionamento aqui, melhora seu posicionamento ali. Um ajudando o outro, a gente construindo e eu direcionando, com certeza. E tem uma estrutura que é muito legal para a gente construir, que é o PPS do posicionamento. Como que eu ocupo espaço na cabeça do meu cliente? Isso precisa estar claro para você. Tem toda uma estrutura para construir, eu estou te mostrando a lógica. Qual que é a lógica? O que que é o PPS? P é o problema, o outro P, a pessoa. Tá, agora foi. Minha tela tinha travado. E a solução. PPS. Problema, pessoa, solução. Qual problema eu resolvo de qual pessoa e qual é a solução? Aqui, deixa eu pegar até na cor da atenção que a gente estava falando. Aqui, ó, é o meu posicionamento. Essa é a forma mais simples de você entender o que que é um posicionamento. Você tem um problema específico que você ajuda uma pessoa específica a resolver com uma solução específica. E esse problema precisa existir, as pessoas precisam ter este problema, não pode ser um problema que você inventou. E muitas vezes a gente quer moldar algo, eu quero que seja assim, meu cliente vai ter que aceitar. Boa sorte, porque ele não vai aceitar, o cliente quer o que ele quer. Então ele tem um problema, então qual problema de qual pessoa você resolve? Isso é o posicionamento. E foi muito legal. A gente estava na mentoria, no Mastermind esse final de semana, e tava o Sandro San lá. Era um cara incrível, eu já conhecia ele, troquei altas ideias com ele lá, de estar junto presencialmente. Eu não sei se você conhece o Sandro San, é um dos caras mais inteligentes, mais estruturados, que mais sabe fazer a copy de posicionamento, a copy, a estrutura de fazer posicionamento hoje no Brasil. Para você ter uma ideia, as empresas dele, ele tem uma holding com várias empresas, fatura 60 milhões ano, 60 milhões de reais nessa estrutura de desenvolvimento e do marketing digital, em várias frentes. E a gente estava falando sobre isso, e ele começou a trabalhar com a gente esse exercício. Falei, que legal, eu faço igualzinho na mentoria, né? Igualzinho a gente trabalha. Qual o problema de qual pessoa eu resolvo? PPS, problema, pessoa, solução. Se isso não está claro, não está específico, provavelmente é por isso que você não está conseguindo ter clientes. E nesse aspecto a gente precisa trabalhar forte. Beleza até aqui? Posso seguir? Boa, Clau. Ó, dentro do nosso posicionamento, por que que a gente tem às vezes dificuldade? Se você não tem claro esse PPS, qual o problema de qual pessoa você resolve, isso leva tempo, não é fácil, leva tempo, a gente trabalha, a gente desenvolve, a gente discute, um fala com o outro. Não é, é simples, mas não é fácil. A gente vai construindo, precisa entender o mercado e tudo mais. Muitas vezes a gente se posiciona de forma errada. Por quê? Tem uma estrutura aqui de mercado, isso a gente estava estudando no Mastermind esse sábado. 60% das pessoas, do público, eles nem sabem que tem aquele problema. Um problema que você quer ajudar e resolver, esse problema que a gente está falando. 30% até sabe que tem, já tentou uma coisa ou outra, mas não tem muita urgência para resolver ali. E 10% está aflito para resolver, está digitando no Google que quer resolver.
O que normalmente a gente faz quando nosso posicionamento está cagado, ou a gente não dedica tempo a isso, ou sai fazendo o que a gente acha da nossa cabeça sem estruturar? A gente começa a se posicionar para 60% das pessoas que elas nem sabem que tem o problema. E eu fico me posicionando e falando e mostrando para a pessoa, explicando e gravando vídeo, fazendo carrossel, fazendo stories e perguntando para as pessoas que nem sabem que tem o problema, eu fico explicando, implorando a atenção dela para ela prestar atenção. E onde tem que estar focado o nosso posicionamento? No mínimo nesses 40% aqui, nas pessoas que já sabem que tem um problema ou naqueles que estão aflitos em resolver. Se a gente virar 10% de um mercado, de um público, imagina 10% das mulheres que sofrem, mulheres que são executivas, que trabalham, que têm um cargo de liderança, têm família e estão sofrendo com sobrecarga mental, que a gente viu ali agora há pouco, nos slides anteriores. Se eu me posicionar e pegar 10% dessas mulheres, você tem cliente pro resto da tua vida, dos seus netos, bisnetos e tudo mais. Só que o que que a gente insiste em fazer? Em pegar o difícil. Não, vamos pegar o difícil, vamos me posicionar genérico, vamos ficar explicando para as pessoas o que elas têm que fazer, o que elas têm que caminhar, batendo cabeça ali, e elas nem sabem que tem um problema. Eu tenho que mostrar para elas que elas têm, eu tenho que convencer elas do que elas precisam e do que elas vão fazer. O que que a gente precisa focar? Nas pessoas que têm o problema e querem resolver e estão aflitas para resolver. Porque senão eu fico me posicionando de forma genérica, a gente já falou sobre isso. Quem que vem? Os curiosos que não sabem, deixa eu entender o que que é, aí você manda a proposta, não, é muito caro, eu não quero, e aí gasta aquele valor numa viagem, numa bolsa, num sapato, num celular, e não gasta para se desenvolver, porque ela não está muito preocupada com isso. Ela não está muito preocupada com isso. E o Sandro San, esse cara que fatura 60 milhões, que é um ícone, uma estrutura, um cara extremamente inteligente, construiu o mercado e faz. A gente perguntou, e eu perguntei para ele, ele é especialista em vender high ticket. E ele fala, o que que é high ticket? Ticket alto, né? Então, quando a gente vende um processo, seja em grupo ou seja em mentoria, vender acima de 5 mil no nosso mercado, já é considerado um high ticket, um ticket alto. E eu falei, legal, Sandro, como que a gente faz o posicionamento de high ticket? Como que você faz? O que que você faz e testa e faz? Ele falou, cara, eu miro nos 10%. Eu não estou preocupado nas pessoas que sabem que tem um problema, não estou preocupado no genérico, em ficar falando. Eu miro nas dores específicas que eles têm, eu vou atrás dessas pessoas que eles estão com dificuldade, eu anuncio para elas, eu falo, eu desenho, eu quero atender você, você é o tipo de pessoa que eu quero atender. E ele falou, eu desenho o tipo de pessoa que eu quero atender, o tipo de cliente que eu quero ter, eu não fico esperando qualquer cliente vir, eu desenho quem eu quero e eu vou atrás desse cliente. PPS, problema, pessoa, solução. Qual problema eu resolvo de qual pessoa? E focar em quem está aflito para resolver, porque essa pessoa paga, ela quer, ela está precisando no Google, está sofrendo. Larga esses outros 90%. Mas aí tem tanta gente que eu podia atender, você não vai atender ninguém, porque você não vai ocupar espaço na cabeça de ninguém. Se você não ocupa espaço na cabeça de ninguém, você não é lembrado. Se você não é lembrado, a pessoa não presta atenção em você, você pode fazer a oferta que for, você pode doar a sessão no seu Instagram, você pode falar, só os 10 primeiros vão ganhar de graça e vão vir dois ou três, um é tua prima, outro é um conhecido, outro é um curioso que não está nem aí pro pastel. E às vezes, quando a gente direciona mal, o nosso posicionamento não está claro, a gente investe em tráfego, começa a vir uns caras chavecando. Tenho certeza que algumas de vocês aqui já aconteceu. Você posiciona, faz, manda um conteúdo, tráfego e tal, vem uns caras nada a ver chavecando, mandando umas mensagens de baixo calão. Faz parte. Por quê? Preciso estruturar o posicionamento, eu preciso me posicionar com essa galera. Se você. Desculpa, acabei de ver aqui que eu escrevi errado. É aflitos, tá? Aflitos em resolver o problema. Se a gente não se posicionar, a gente não vai conseguir atrair cliente. Como que a gente faz para se posicionar? Problema de qual pessoa, em qual solução, de forma específica, e eu vou focar nos que estão querendo resolver, nos que estão aflitos, que têm uma dor latente, que estão procurando. E os outros, não importa. Eu vou abrir mãos dos outros, é decisão. Porque quando eu abro mão dos outros, eu foco nesses e eles começam a vir. É legal pra caramba construir um negócio. É muito legal construir um negócio. Como tem gente nova aqui, eu vou te mostrar o meu negócio, a minha estrutura, gente nova que a gente está se conhecendo hoje, para você entender. Lá em 2010, eu venho construindo meu negócio há 14 anos, é uma caminhada, uma construção. Em 2010, eu comecei, eu ainda atuava ainda no mundo corporativo, como executivo e tudo mais, era uma consultoria de negócios. Eu aprendi a vender aqui. Eu aprendi a vender. E logo na sequência, suei pra caramba, desenvolvi essa competência. E logo na sequência dessa consultoria em 2010, que eu já estava trabalhando com carreiras, com pessoas, engenharia de times, fornecendo serviço de desenvolvimento humano para as empresas, mas ainda não era o meu negócio. Eu comecei a me achar.
Eu vi que eu era em formação em engenharia, fui descobrindo que eu era engenheiro de pessoas, sou engenheiro de pessoas e comecei a atuar nessa frente ainda, mas ainda não tinha coragem de empreender. Aprendi a vender. Suei, aprendi a vender. Tinha que vender, tinha que bater na porta de cliente, oferecer, fazer ligação. Você quer? Vamos marcar uma reunião. Ia lá, levava um monte de não. Aprendi a vender. Aprendi a vender serviço. E logo depois, num trabalho na sequência, eu aprendi, era uma startup, era uma empresa americana grande que estava querendo começar os negócios aqui no Brasil, operação no Brasil. Então, eu era responsável por abrir o mercado brasileiro para essa empresa. Vendiam tecnologia específica dentro da área de óleo e gás. Eu já sabia vender, por isso eles me contrataram para gerenciar negócio, mas eu não sabia ainda gerenciar negócio. Eu aprendi a gerenciar negócio. Eu aprendi como que a gente faz para abrir um negócio, começar e trabalhar. Então, quando eu entrei na área do desenvolvimento humano, eu cresci mais rápido do que normalmente as pessoas crescem. Por quê? Porque eu já sabia como vender e eu já sabia como gerenciar um negócio. Eu já tinha pago esse preço lá atrás de desenvolver essas competências. E tá tudo bem, porque muita gente que está saindo do mundo corporativo hoje e está mudando de carreira, está querendo começar, ou está buscando uma nova forma de viver daquilo que acredita, viver da sua paixão, quer começar a fazer e está se especializando tecnicamente. Ótimo, mas ainda precisa aprender a gerenciar o negócio, precisa aprender a vender. E às vezes a gente se compara com pessoas que caminham mais rápido, mas provavelmente elas já aprenderam a fazer isso. E eu tive um caminho mais rápido nessa construção, não é porque é inteligência, superdotado, especial ou sorte. Não, porque eu já tinha desenvolvido essas competências. Eu precisei aí só desenvolver a parte técnica. Desenvolver a parte técnica, curso, formação, livro, estrutura, mentoria, ferramenta, técnica. Vamos começar a atender, ganhar segurança nisso, agora vamos construir um negócio em cima disso. Em 2014, eu fiz a primeira formação em coaching. Fiquei apaixonado. Eu tinha um plano para sair do meu trabalho, né, do meu emprego, que eu tinha sonhado, feito, construído. Quero ter carreira internacional, quero ser executivo, conquistei tudo isso. Nada disso. Eu falei, pelo amor de Deus, abri mão de tanta coisa e nada disso me preenche. Fui descobrir no coaching que o que eu queria fazer era trabalhar com coaching. Então, fiz minha formação em coaching, comecei a ter meus primeiros clientes, adorei, eu tinha um plano que eu falava assim, não, eu vou atender X clientes, eu vou ter no mínimo, acho que era 10 ou 12 clientes, eu tenho esse plano tá em algum lugar, mas eu lembro que eu guardei, vou faturar tantos mil por mês, e preciso ter certeza se eu gosto, porque eu não quero mudar de carreira de novo, e vamos embora. Eu lembro que eu comecei, eu atendi os 3 primeiros, fiquei apaixonado, antes dos 3 primeiros terminarem o processo, eu pedi demissão, entrei com tudo e fui construir aquilo que eu sabia no meu negócio. Eu fiz isso, não é que todo mundo precisa fazer, não tem certo, não tem errado, esse foi meu caminho. Aí eu comecei a fazer grandes palestras. O que é grandes palestras? Eu comecei a estudar muito, comecei a me posicionar, comecei a trabalhar muito forte o ponto de sabotadores, comecei a criar método e estrutura para isso, porque é isso que o negócio precisa fazer. Comecei a ensinar outras pessoas a aplicar, isso começou a chamar atenção, comecei a dar grandes palestras. Uma grande palestra, tem uma foto que depois eu te mostro. Primeira grande palestra que eu dei para 2.000 pessoas ao vivo. Desesperador, morrendo de medo, frio na barriga, vamos embora, vai com medo mesmo. Aí eu comecei em 2016 a fazer os primeiros lançamentos. Então eu comecei a estruturar, comecei a atender, comecei a estudar, comecei a ensinar outras pessoas e falei, legal, eu consigo construir um negócio em cima disso, porque eu tenho a técnica, já tenho 2 anos de aplicação, aprendendo resultado, eu vou começar agora a estruturar isso para vender de uma forma maior, lembra? Técnica, gera transformação e aí expande com venda. E aí comecei a fazer lançamento. Então eu faço lançamento desde 2016. Comecei a aparecer em mídia, em TV, em programas, comecei a dar entrevista, porque eu comecei a me posicionar. Dei entrevista para Globo, Record, só não dei para SBT ainda, eu nunca fui atrás disso, até estava pensando em fazer, mas para todas. Globo News, Record News, Programa Empreendedor de Sucesso, a CNN, eu fui fazer um quadro inteiro lá dentro, junto com o Karnal, foi legal para caramba, não foi uma entrevista, foi um quadro, foi 1 hora de programa. Começou a aparecer resultado, os resultados começam a aparecer. Aí eu comecei a fazer mentoria, isso em 2016 para 2017. Eu entendi como funciona o negócio, eu comecei a ajudar outros coaches e outros mentores a construírem seus negócios, ainda de maneira individual. Comecei a fazer formação, a ser treinador, e aí quando eu fiz parceria com o GG, em 2017, eu comecei a dar formação, formar novos coaches, mentores, vários de vocês aqui, a gente se conheceu lá, uma grande honra a gente estar junto, estar aqui e tal, o orgulho da gente ter passado por isso junto. Formei milhares de coaches, milhares, eram muitas turmas formando, fazendo, desenvolvendo, isso foi maravilhoso. Foi uma época gigantesca, onde a gente cresceu muito, isso pré-pandemia, tinha muita coisa, muito evento ao vivo, muito evento presencial, era legal pra caramba. Comecei a atender grandes projetos em grandes empresas, e quem trabalha em empresa sabe, a remuneração é maior, os projetos são mais complexos, exigem mais, têm mais responsabilidade, são mais difíceis, mas a remuneração é bem maior. E eu comecei a fechar grandes projetos em grandes empresas.
e o que era só um atendimento, fazia palestras, dava cursos, virou literalmente um instituto, que é onde vocês estão aqui hoje, um instituto, tem um monte de cursos, um monte de formações, tem mentorias, tem atendimento, tem projetos em empresas, multiplicando tudo aquilo que a gente vai fazendo. É um negócio que vai sendo caminhando. Tem a Fundação Arruda também, que é o braço social, onde eu trabalho, ajudo, desenvolvo. Muitos de vocês aqui estavam também no projeto que a gente fez ano passado dos voluntários para ajudar o Rio Grande do Sul. E teve vários, tem muitos outros projetos. Eu estou atuando fortemente na Fundação Arruda, que é o braço social do Instituto, onde ajuda outras pessoas, né? E a gente tem três grandes frentes: cursos e formações, atendimento e educação corporativa para empresas. Hoje o Instituto está nessas três frentes muito forte, trabalhando, desenvolvendo. A gente está falando aqui hoje em cursos, formações, que tem mentoria, né? São os multiplicadores. Aqui são os atendimentos que eu faço, que eu sou apaixonado por isso. Muita gente fala, tem que parar de vender hora e escalar e fazer. É verdade, a gente precisa escalar e construir um negócio, mas eu não posso esquecer meus talentos e pelo que eu sou apaixonado de fazer, onde tudo começou e eu amo, que são os atendimentos. Então eu faço atendimentos, amo fazer, continuo fazendo, mas minha atenção é distribuída hoje em gerenciar um negócio, onde tem curso, formação e especialização para multiplicar, que é onde muitos de nós nos conhecemos, os atendimentos em si e os projetos com empresas que eu faço e desenvolvo. Isso ao longo de 14 anos. É a construção de um negócio. Com estratégia, a gente vai pensando, a gente quer chegar, tem altos e baixos. Teve momentos que eu pensei em desistir, teve momento que foi difícil, tem momento que a gente precisa se reinventar, faz parte de qualquer negócio, porque a gente precisa estar sempre trabalhando, focando no posicionamento e se as pessoas estão prestando atenção em mim ou não. E aqui, bem rápido, algumas fotos bem legais. Essa foi a primeira palestra grande que eu dei. Tinha 2.000 coaches aqui. A foto tinha bem mais gente para cá ainda dos lados aqui. Eu tô aqui pequenininho lá no Profissão Coach, falando sobre o quê? Sabotadores. Legal pra caramba. Aí vieram muitas outras palestras maiores. Aqui eu já não tava mais com medo, já com... Nervoso sempre dá, né? O frio na barriga sempre dá. Mas aqui já focando, desenvolvendo, trabalhando, desenvolvendo pessoas, fazendo outros projetos. Aqui foi um WA que a gente fez, muitos de vocês foram lá também, foi legal pra caramba. Formações, tem uns aqui. Rafa, você está aqui nessa turma, se eu não me engano. A de Sampa, né? Aqui foi uma formação de coach que a gente fez, tinha mais de 100 pessoas, formação presencial, 7 dias de treinamento, legal pra caramba, como treinador, formando pessoas, desenvolvendo. Eu tô pequenininho aqui, ó, bem aqui, legal pra caramba, eu tenho orgulho de todas essas fotos, tem muitas aqui, só algumas para vocês. Clientes de empresas que eu já atendi, que eu já fechei negócios, que eu já prestei serviços. Aqui são só alguns, tá? Tem muitos outros empresas, eu adoro trabalhar com isso, eu vim do mundo corporativo, eu sei navegar por esse meio e eu gosto de atender, gosto de fazer treinamento, desenvolver as pessoas lá dentro. Então, várias empresas que eu já atendi, eu fiz um treinamento de sabotadores para um café com carreira na Petrobras, eram as mulheres líderes da Petrobras, tinham mais de 1.000 pessoas ao vivo. Aí entraram homens também, mas tinham mais de 1.000 pessoas nesse treinamento que eu dei sobre autossabotagem para desenvolver as pessoas nas carreiras delas, que eu fiz com a Petrobras. Um projeto legal para caramba. Mais de 1.000 pessoas treinadas. E muitas outras empresas aqui, processos de engenharia de times, de desenvolvimento de liderança, de desenvolvimento de competências. Isso tudo é maravilhoso e a gente vai construindo a estrutura. E o que eu acredito fielmente? Que a nossa maior missão, nosso maior propósito é a gente se melhorar, tanto intelectualmente quanto moralmente. A nossa moral, o nosso desenvolvimento. Qual a moral? A moral é alinhada ao nosso propósito maior, à nossa espiritualidade, ao cristianismo, que eu acredito, até a última célula do meu organismo, do meu corpo, essa nossa moral de como agir, se comportar, então, tanto intelectualmente quanto moralmente, tá? Já tem preciso atualizar depois, mais de 5.000 horas dando treinamento, mais de 14.000 horas atendendo, fazendo aula, desenvolvendo, mais de 2.000 clientes de coaching, mais de 30.000 pessoas que eu já treinei em 17 países diferentes. Faço treinamento e atendimento hoje em inglês, em português. Maravilhoso. Isso é fruto de construção. Por que eu estou te mostrando tudo isso? Isso é construção, passo a passo. Se eu ficasse focado só em fazer sessão e atender esperando vir cliente, a gente não constrói, precisa construir negócio. Esse foi um negócio que eu construí porque eu quis e eu escrevi, tive clareza do que eu queria. Você vai construir um negócio que você quiser, na linha que você quiser, atendendo o que você quiser. Não existe só um caminho, mas você precisa construir esse caminho. E se esse caminho não está fluindo, é porque está faltando você desenvolver algumas competências de construção desse caminho. Eu, quando entrei no mundo do desenvolvimento humano, tinha desenvolvido essas competências, por isso eu consegui construir. Tem muitas pessoas que estão no mundo do desenvolvimento humano hoje que só tem a competência técnica. Tá tudo bem, precisa desenvolver essas outras competências. Vamos embora, vamos para cima, tá? Aqui alguns eventos de mídia, aqui com o Karnal, a gente começou a trabalhar, já contei essa história, tem o programa inteiro, eu conto história em live, uma coisa super legal que aconteceu aqui de autossabotagem, quem já ouviu essa história é legal pra caramba. Com o Wendel aqui, o Wendel a gente se conheceu em Mastermind também,
e mantemos contato, trabalhamos, e aí eu que fui dar um treinamento para a galera dele, tinha 8.000 pessoas online nesse treinamento aqui, ó. Tinha gente de todo canto aqui do Brasil, tinha gente que estava em família, foi legal pra caramba. Eu cheguei em casa, meu Instagram, tinha a família inteira reunida, assistindo, projetando o YouTube na TV, assim, me assistindo ao vivo, foi legal pra caramba, assim. E eu falando do quê? Da autossabotagem, do desenvolvimento, a gente se destravar, isso é maravilhoso. Ano passado eu fui condecorado como oficial da paz pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz. Um baita orgulho no trabalho aonde? Na saúde emocional. Em que trabalho? Coaching. Coaching levado a sério, autossabotagem, desenvolvimento. Eu não perco uma oportunidade de levar esse nosso trabalho adiante para as pessoas verem, conhecerem, trabalharem. E essa associação estava escolhendo pessoas para serem condecoradas e pelo trabalho que eu venho fazendo ao longo desses anos em saúde mental, desenvolvimento humano, coaching, eles me condecoraram como oficial da paz. Legal pra caramba aqui com os general, tal, os caras tal. Aqui parece foto de político, né? Acho que se um dia eu virar político, vou usar essa foto aqui para campanha, né? Você votaria em mim nessa foto aqui? Se você visse a foto aqui, vote em Eric, coloca aí sim ou não. Se você votaria em mim, se passa credibilidade. Quando eu tirei a foto, eu olhei e falei, caramba, eu tô um deputado, prefeito, presidente, governador, sei lá o que nessa foto. Dentro dessa estrutura, o que eu quero te mostrar com isso? Tem uma caminhada, tem competências que podem ser desenvolvidas. A caminhada é fácil? Não, mas vale muito a pena. Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho. E dá trabalho você ficar sofrendo, não tendo cliente, dá trabalho você desenvolver competência que você não gosta, fazendo coisa que você não quer. Empreendedor faz coisa que não quer também, faz. Não pode ser a maior parte do tempo, mas a gente precisa fazer coisa que a gente não quer. Empreendedor dá um jeito. Escreve aí, hashtag empreendedor dá um jeito. Empreendedor faz o que tem que ser feito. É o tempo todo isso? Não, se for o tempo todo nisso, você não gosta e talvez esse não seja seu caminho. Mas tem coisas que a gente não gosta de fazer. Quem falou, a Flavinha fala isso, Flavinha Cobal, né? Quem falou que viver da sua missão, do seu propósito vai ser fácil? Quem falou isso, né? Não é. E a gente precisa ir para cima, para a gente construir, fazer e desenvolver. E dentro dessa pesquisa, alunos do Instituto Arruda, sem clientes, inseguros, precisando de mentor, foi daí que surgiu o formato de fazer a mentoria do empreendedor de desenvolvimento humano. A gente aprender a empreender. Tudo isso que a gente está falando aqui, colocar em prática. Então, tem 4 grandes pilares: o pilar estratégia, o pilar vendas, o pilar técnica e o pilar sustentação. Então, eu preciso ter estratégia de empreendedor e desenvolver as competências de empreendedor. Eu preciso aprender a vender, ter estratégia de venda e aprender com isso. Eu preciso sim fortalecer minha técnica e usar outras técnicas para ter método, cliente e tudo mais. E eu preciso ter apoio e sustentação para mim mesmo, porque eu preciso construir meu negócio. Então, a mentoria empreendedor de desenvolvimento humano, ela tem 4 grandes pilares onde a gente trabalha e desenvolve o tempo todo. Como que ela funciona? Dentro da estratégia, a gente vai aprender sobre gestão e como empreender. Eu vou explodir cada um dos pilares, tá? Para você entender a fundo. No pilar vendas, comunicação e marketing, e utilizar a inteligência artificial para ajudar nesses 2 pilares aqui. Na parte da técnica, como que eu gero mais transformação? Como que eu gero transformação focada? Como eu entrego ainda mais valor para os meus clientes com estrutura? Tudo que a gente trabalha na gente, a gente pode trabalhar nos nossos clientes para gerar ainda mais resultado. E o pilar sustentação, que é o quê? Coaching, apoio e supervisão para quem? Para você, destravar seus medos, destravar suas dificuldades, desenvolver as competências que você precisa desenvolver para dar conta do resto. Por quê? A gente quer ter clientes pagantes, a gente quer ter uma empresa, um negócio, ser um empreendedor do desenvolvimento humano, ou seja, eu entrego aquilo que eu gosto, eu vivo daquilo que eu amo e eu trago os clientes para eu poder cada vez mais fazer isso, para não precisar ter outras fontes de renda, porque se eu não cobrar e não atrair cliente que vai me pagar, eu não vou receber por isso, se eu não receber, a gente está no mundo material, precisa de dinheiro, eu vou ter que fazer outra coisa. Então tá tudo bem, vamos estruturar, vamos ter um negócio, vamos cobrar. Na estratégia, eu vou pilar a pilar aqui, tá? No primeiro pilar, a gente precisa trabalhar a mentalidade de empreendedor, muito. Empreendedor precisa dar um jeito nas coisas, empreendedor se compromete com o que faz, empreendedor olha para o negócio, empreendedor entende que é um papel. Eu tenho um papel a ser desenvolvido no meu negócio, não é fazer uma vez e pronto, fazer uma semana e pronto, e acabou, não. E tem hora que esse papel enche a paciência de fazer, porque a gente gosta da entrega, é verdade. No Mastermind a gente estava falando ali, nesse final de semana, e aí uma das perguntas era assim: seu negócio está onde você gostaria de estar? Eu até dei risada com essa pergunta, né? Porque só tinha empreendedor ou empresário ali, né? E quem vive disso e faz isso, nosso negócio nunca está onde a gente gostaria que tivesse. E não é insatisfação nem crítico interno, porque a gente vai construindo, a gente vai tendo novas ideias. Eu te mostrei o que eu fui construindo em 14 anos. Eu já tenho mais um monte de ideia de coisas que eu quero fazer. Então o negócio nunca está onde a gente quer que esteja.
Então a gente está crescendo, está construindo, está desenvolvendo. Isso é legal pra caramba, porque a gente cresce junto. Isso é desenvolver mentalidade. Na mentoria, no empreendedor do desenvolvimento humano, essa mentoria a gente trabalha muito forte o tempo todo a mentalidade. A gente precisa construir um plano estratégico. Eu preciso saber claramente quais os serviços que eu vou oferecer, quantos eu quero vender mês a mês, quais as ações eu preciso fazer para ir atrás disso. Eu preciso construir um plano estratégico para isso. Não é nada complexo, nada. A gente constrói e faz isso juntos. Eu preciso construir minha própria metodologia. Para eu me diferenciar no mercado de todo mundo que faz, de que oferta e que trabalha, eu preciso ter uma metodologia, porque com uma metodologia minha própria, com o que eu conheço, e isso a gente consegue organizar o seu conhecimento, a transformação, o problema que você quer resolver numa metodologia, a gente faz isso dentro da mentoria, as pessoas prestam mais atenção em você. A tendência é que elas olhem mais para você do que quem é genérico e não tem metodologia. Ótimo. Gestão, a gente precisa fazer gestão do negócio. Gestão das nossas redes, gestão de como a gente se relaciona, gestão do nosso posicionamento, gestão das ações que eu tenho que fazer para cumprir meu plano. Eu preciso gerir um negócio, não é só atender e estudar PDF. E eu preciso ter uma rotina. Como que eu faço para ter uma rotina de empreendedor? Tem uma rotina. A gente tem rotina de coisas que a gente precisa fazer, que se eu estiver fazendo isso, eu estou cumprindo o meu papel como empreendedor e trazendo clientes para os meus negócios. Quando eu deixo de cumprir a minha rotina, eu deixo de trazer cliente. Vamos construir a sua rotina para o seu negócio. Isso é extremamente importante. O segundo pilar, então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é vendas, clientes pagantes. Como que a gente trabalha isso? Primeiro, a comunicação. Minha comunicação precisa estar ajustada. É o posicionamento que a gente está falando aqui. Eu preciso me posicionar e me comunicar com o meu público. Em cima disso, eu vou fazer marketing. Como que eu faço marketing? Como que eu me divulgo? Como que eu trabalho? Quais tipos de posts eu vou fazer? Como que eu uso a inteligência artificial para me ajudar nisso? Lembra da pesquisa? 75% dos alunos do Instituto falaram: a gente precisa de ajuda em vendas e marketing. Eu preciso saber me posicionar, vender o que eu faço, porque eu posto no Instagram, não vem nada e não consigo cliente. Né? Muito mais do que isso. A gente precisa construir a sua estratégia. Não é complexo. A gente bota a mão na massa e constrói. A gente precisa aprender a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje ajuda a gente a fazer as copies, os posts, as estratégias, os comunicados, os e-mails. Ela ajuda. É um cliente nosso, a gente precisa aprender a usar. A gente já teve 2 encontros de mentoria com 2 especialistas falando sobre inteligência artificial que explodiu nossas cabeças na capacidade, a mim inclusive, de como usar. Eu preciso saber fazer um pitch de vendas, uma oferta. Como que eu faço isso? Como que eu atraio, converto os clientes? Eu preciso aprender. A gente trabalha isso na mentoria também. O terceiro pilar, técnica, transformação, né? Como que eu gero transformação? Tem ferramenta? Tem. Eu trabalho e aplico um monte de ferramenta em todo mundo da mentoria, e eu falo, essas ferramentas vocês vão aplicar com seus clientes, vão fazer assim, assim, assado, vão trabalhá-los, vão desenvolvê-los em todos esses aspectos que eles precisam. Técnica de atendimento, como que a gente vai gerar essa transformação com essas ferramentas dos nossos clientes? Como que a gente avalia se o que a gente está fazendo está dando resultado ou não? Porque às vezes a gente acha que está abafando e não está. Ou às vezes a gente está dando uma baita entrega e não está percebendo, está se sabotando e se achando o síndrome do impostor, né? Que eu não estou fazendo. Como que eu gero mais transformação? Então, é um outro pilar fortíssimo para a gente trabalhar. Então, eu vou trabalhar como que eu construo um negócio, como que eu faço para vender, fortaleço a minha técnica e, por fim, sustentação. Para você que sustenta seu negócio. Então, sustentar você, porque é você que sustenta seu negócio. Com coaching, com supervisão, com cuidado, direto, acompanhamento, não tem nada de abandonar. Eu já vou explicar para você como funciona isso dentro da mentoria, mas a gente trabalha tanto nos encontros quanto no grupo, coaching para desenvolver habilidades em você, tem roadmap para desenvolver competências em você, destravar você dos sabotadores, de crenças, supervisão do que você precisa, do que você está construindo, do que você está fazendo, tudo que você está fazendo vai ser avaliado, tem feedback, tem estrutura, e cuidado, cuidar de você. Às vezes a gente precisa de cuidado, né? Às vezes a gente precisa que alguém ajude e cuide da gente, né? Então, nesse pilar de sustentação é muito forte dentro da mentoria. Então, dentro de estratégia, mentalidade, planejamento, metodologia, gestão, rotina, em vendas, comunicação, inteligência artificial, marketing, produção e distribuição de conteúdo, conversão, como que eu faço proposta de valor, como que eu explico para as pessoas o que eu faço, me posiciono, ferramenta, técnica, avaliação, prática, como que eu gero transformação, como que eu aplico isso na prática. A gente está fazendo o estudo do livro agora que eu falei para você, as 16 leis de sucesso, é maravilhoso. Cada lei tem uma ferramenta no mínimo ali que a gente pode aplicar na gente mesmo e nos nossos clientes, aprender a construir isso. É muito importante a gente melhorar a aplicação da nossa técnica e sustentação, coaching, supervisão, cuidar de você, porque a gente, além de eu estar cuidando de você, trabalhando, desenvolvendo você o tempo todo, dentro da mentoria,
a gente tem uma estrutura de comunidade. O que é comunidade? A gente construindo o nosso mastermind. A gente se ajudar, a gente se fortalecer, um apoiar o outro. E tem momentos, e é muito comum, nesses últimos ciclos de mentoria, que pessoas falavam assim, eu estou atrasada, não fiz. Não, você não está atrasada, cada um está no seu passo, vamos embora, constrói, tem que andar. Vamos andar, sustenta, fortalece. Gente, não deu certo, estou triste, vamos embora, vamos para cima. Gente, eu fiz isso, que legal, comemora, parabéns, manda foto. A gente estar em comunidade com pessoas que pensam igual, pessoas que querem crescer, pessoas que estão construindo, isso tem um poder gigantesco. A gente estava estudando as 16 leis de sucesso do Napoleão Hill. A segunda lei é o mastermind. Tem uma mente mestra, o mastermind, que ele fala, quando duas cabeças estão pensando juntas, com o mesmo propósito, com a mesma intenção, é muito mais do que um mais um, dois, né? Vira três, quatro, cinco. Quando tem várias cabeças, uma comunidade trabalhando junto, se apoiando, se exercitando, doando. Teve momentos na mentoria, a Lídia estava falando, uma das mentoradas que está ali dentro, né? Ela conhece pra caramba de cultura organizacional, implementa cultura, desenvolve, faz. Surgiu uma dúvida ali com várias pessoas. Como que a gente faz isso? Ela marcou um encontro. Galera, venham aqui. Paulo já fez isso também, Benônia, um ajudando o outro, um caminhando e trabalhando de vamos fazer encontros para um contribuir cada vez mais com o outro. Esse poder de comunidade, isso não tem preço. Isso faz a gente crescer muito. Porque o caminho do empreendedor, essa é uma má notícia que eu tenho que te dar. Muitas vezes ele é solitário. Porque a gente vai construindo, a gente está falando com pessoas o tempo todo, mas ele vai ficando solitário, não tem com que a gente dividir, não tem com que a gente falar, será que eu estou fazendo isso está certo ou não está? Depende muito da gente, a gente faz de tudo um pouco e vai caminhando. Então, ter pessoas para caminhar junto é maravilhoso. E o que me levou a criar essa mentoria, a estruturar, é porque 81%, aquela pesquisa lá, das pessoas que têm dificuldade com marketing, precisam do acompanhamento do mentor, sentem insegurança. Ainda naquela pesquisa, 81% das pessoas responderam: ainda não deu, mas não tem nada que me faria desistir, eu vou fazer até dar certo. Eu falei: caramba, puta que pariu, perdão da expressão. Olha que galera sensacional para trabalhar. Ainda não consegui o resultado, estou construindo, estou desenvolvendo. O que que faria desistir? Nada. Porque daqui 5, 10 anos eu não quero olhar para trás e falar: eu não tentei, eu não desisti, eu desisti, eu não fiz o que eu queria porque era difícil. Não, vamos embora, vamos testar, vamos fazer, vamos caminhar e vamos construir. Então, estamos juntos numa comunidade que 81% das pessoas falam: nada faria desistir. E aí, claro, o resultado final, conseguir ter cliente, conseguir ter um negócio estruturado, leva tempo essa construção. Já vou te falar, porque não é da noite para o dia, é uma construção que leva tempo, precisa de estrutura, de eu me posicionar, de eu ganhar confiança. Muita gente ainda tem dificuldade de se expor, e a gente vai trabalhar nisso no pilar sustentação, tem medo, tem vergonha, não sabe se posicionar. Vamos construir tudo isso para ter propósito no que a gente faz, transformação, a gente celebrar junto e crescer junto. Essa é a estrutura da mentoria. A natureza não dá saltos, você também não dá saltos. É passo a passo. A gente vai construindo, a plantinha vai crescendo, vai germinando. E a gente vai construindo. E às vezes a gente sai da terra e cresceu, começou a aparecer e fala: não dei fruto ainda, tô errado, andei e não fiz nada, parei um mês aqui porque não sei o que aconteceu com a minha família, tive que voltar minha atenção e trabalhar e desenvolver, e aí perdi performance, que ruim que eu sou. Não, faz parte. A gente vai construindo, é passo a passo, a gente vai construindo, vai acreditando, vai se desenvolvendo. Esse pilar sustentação que eu falei para você é extremamente importante, porque o negócio é reflexo de quem está à frente, então vai ser o seu reflexo. E às vezes, se você está com medo, está com crenças, dificuldade, não sabe se expor, não tem a competência, o seu negócio não cresce, não se desenvolve. Então você vai crescer e aí o seu negócio vai florescer junto. Faz parte, é um passo a passo aqui, ó. É a estrutura, até florescer. Daqui a pouco, o próximo passo, dá frutos. É uma caminhada, é uma estrutura e a gente precisa continuar. Se a gente perde o foco, a plantinha seca. Ferrou? Não, tem que começar de novo, tem que estruturar de novo, tem que esperar de novo, tem que maturar de novo. Então, estar em comunidade ajuda, porque um vai dando força para o outro, mesmo que tenham momentos que sejam um pouco mais difíceis, é normal. É normal, tem momentos que são mais difíceis, mais desafiadores, tem momentos que são maravilhosos. Esse último mês nasceu o No aqui, foi extremamente desafiador no tipo de tempo. Meu negócio cresceu como eu queria? Não, de jeito nenhum, porque eu já planejei isso. Não vai. Estou focado em outras coisas agora. Não é só crescer, 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 fazer, 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 fazer. Não dá. Não é assim. A vida não vale a pena por isso também. Então vamos construir um negócio que me ajude a viver. Construir um negócio que seja fonte de vida para mim, que vai me dar a sustentação, que eu vou construir, vou contribuir. O que eu não posso? Me perder nisso, não sair do lugar, paralisar, me sabotar e se machucar minha autoconfiança. Não, é um crescimento, tá? Passo a passo. Tenha isso em mente. Então, esses são os 4 pilares da mentoria. Como que é o mapa completo dela?
Os ciclos são de 6 meses, tem começo, meio e fim. Por que 6 meses? 6 meses é o tempo que leva para a gente desenvolver uma competência. Aqui a gente vai desenvolver algumas competências, vai ter acompanhamento, precisa destravar algumas coisas para ir florindo e desenvolvendo, florescendo, né? Desenvolvendo e dando frutos. E a gente tem 4 encontros por mês. Tem 2 encontros, pula uma semana. Por quê? Implementação. Mais 2 encontros na outra semana, pula mais uma. Então, a cada 15 dias a gente tem 2 encontros, construindo negócio, buscando cliente, vivendo o seu propósito, desenvolvendo você. Então, a gente tem sessões de mentoria e live técnica. Então, como que é na prática? Num dia da semana, às terças, a gente tem sessão de mentoria, às quintas, live técnica. Sessão de mentoria, negócio, posicionamento, vendas, marketing, crescer. Live técnica, estrutura, ferramenta, inteligência artificial, como eu me posiciono, aprender a fazer tráfego pago, aprender a usar a inteligência artificial, construir negócio, planejamento estratégico, ideias, e a gente vai construindo. A gente tem grupo e comunidade, que a gente tem suporte e proximidade diária para acompanhar processo, indicadores e tal. Não consigo ver todo dia, ou fiquei fora 3 semanas e não vi. Tá tudo bem, faz parte, a gente vai caminhando. Mas eu tô lá o tempo todo e encho o saco. De manhã, normalmente as manhãs o pessoal já sabe, já leram a declaração, já alinharam o que vocês têm que fazer, já pensaram nas ações. Então a gente tem um grupo para se impulsionar. Tem lives técnicas exclusivas. Então, em algumas dessas lives técnicas, em boa parte delas, das que a gente tem, temos são exclusivas. O que que eu faço? Às vezes são mensais, às vezes quinzenais. A gente vai falar de vendas, marketing, captação, conversão de cliente, tráfego pago, isso que eu estava falando para você. E o que a gente faz? Eu trago convidados de fora. Eu trago pessoas que são especialistas naquilo que elas fazem, cobram e não cobram barato por isso. E pela minha rede de contato, de relacionamento, eu convido, vem aqui, vem dar uma aula para minha galera, vem falar sobre isso, vem explicar como que a gente faz marketing, como que a gente faz venda, como que a gente estrutura. E vem pessoas de fora falar com a gente. Teve, inclusive, uma vez veio o Júlio, contador, explicar como é que a gente abre empresa, negócio, imposto, como é que a gente estrutura isso. Veio pessoas explicando como faz tráfego pago, veio pessoas, a Ellen deu show, ela veio 2 ou 3 vezes, né, Ellen, falando como que a gente posiciona, como que a gente gera conteúdo, como que a gente gera marketing, como que a gente gera post. Tem pessoas explicando usar a inteligência artificial. Tem alguns convidados que já estão confirmados para a gente trabalhar, para a gente desenvolver nesse próximo ciclo que vão explodir nossa cabeça em oportunidade de venda, em atrair mais coisas. É surreal, vem pessoas de fora ajudar nos nossos negócios sem você ter que pagar e comprar o produto delas por fora. Eles vêm e entregam o ouro pela rede de relacionamento que eu tenho com eles. Sim, eu invisto pra caramba nisso, eu vou para a galera deles entregar valor também e a gente troca, e eu sempre trago pessoas que vão agregar muito naquilo que a gente precisa. Tem um roadmap específico com as suas missões semanais, o que que você tem que cumprir. Então, tem um passo a passo semanal para você cumprir, quais as missões você tem que fazer, desenvolver, eu vou te dando feedback, a gente vai trabalhando nesse sentido. E você tem suporte e supervisão de verdade. Você não fica abandonado lá, não é aquelas mentorias que estão aqui, faz, a sua responsabilidade é essa, o contexto está aqui, de jeito nenhum. A gente vai aplicar em prática. E dá trabalho, dá trabalho pra caramba. Dá trabalho fazer isso, mas eu amo fazer isso. Está dentro da minha estrutura, está dentro do que eu quero fazer. Eu estou com aquela pesquisa que eu te mostrei, 81% das pessoas nada faria desistir. A gente cresce junto, aprende junto, estuda junto. Esse é o mapa, isso é o que é a mentoria. A gente tem um calendário, tem 2 datas que provavelmente a gente vai mudar aqui, mas isso já é fixo, você já tem as datas, então a gente tem encontros ó, a cada 2 semanas, aí quando é feriado a gente tem no mês seguinte aqui, tem alguns encontros de implementação. Quem for entrar agora, a mentoria tá forte, tem um grupo forte, unido, desenvolvido, não é para qualquer um. Quem for entrar agora, a gente vai ter encontros de nivelamento, a gente vai ter um em abril, provavelmente um em maio, onde eu vou entrar a fundo com você e pegar desde o zero e caminhar para quem quiser fazer desde o zero de estruturação, a gente vai ter encontros. Então, tem um cronograma que a gente vai até setembro, começo de outubro, tá? A mentoria, a gente está dando start nela aqui, ela começa na semana que vem, e a gente vai até meados de outubro, caminhando, desenvolvendo nesses 6 meses de estruturação em tudo que a gente tá fazendo juntos, tá? Vai ter uma novidade, Sabotadores Leve, a galera da mentoria já viu esse logo, ele ficou pronto hoje. Eu estava trabalhando aqui, a Manu me ajudou também. Vai ter um programa sensacional que quem tiver na mentoria ganha de bônus. Sabotadores Lab, o que que é isso? Eu vou entrar a fundo em estudo científico de de sabotadores, um por um. Eu quero chegar no nível que a gente fala assim: olha, 64% das pessoas que têm o sabotador prestativo e fizeram essas ações tiveram esses resultados práticos e efetivos. Então, é um programa que a gente vai muito a fundo no estudo em transformação.
mas vai muito a fundo, vai sair estudo científico em cima disso, você vai poder usar onde você quiser, em palestra, em desenvolvimento, em atrair clientes, fazer o que você quiser, mas a gente vai levar o nível de transformação para o próximo nível. A gente vai a fundo testar coisas, colocar em prática, estudar, trabalhar com cobaias, entre aspas, pessoas que querem trabalhar, se desenvolver, terem as suas transformações, a gente vai testar nelas soluções, a gente vai testar nelas estratégias, a gente vai medir o que dá certo, o que não dá para trabalhar em cada sabotador. A gente vai ter um manual do que dá certo e o que não dá certo na prática. E eu sei que muitos de vocês aqui trabalham sabotadores, já deram palestras, é a maior pergunta que a gente recebe, né? Ah, eu tenho um sabotador esquivo, o que que eu faço? Aí a gente tem que ir no coaching, cavar, a pessoa não sabe e tal. A gente vai ter estratégia para lidar com cada um, a gente vai muito mais a fundo do que só uma ferramenta. Quem entrar na mentoria vai ganhar de bônus esse programa, Sabotadores Leve. Quem está na mentoria hoje, está renovando, continuando o acesso, também vai ganhar. Eu já falei para eles e a gente vai fundo. Adorei a logo aqui, que é a gente trabalhando sabotador, trabalhando cérebro, trabalhando como um laboratório mesmo, para a gente sair daqui com estudo científico. Você vai sair do lugar, você vai ter cliente, você vai viver do que ama, é uma construção, é uma jornada, dá trabalho. Fazer sozinho sem saber, às vezes a gente não sai do lugar. A gente vai se ajudar, vai construir, vai desenvolver as competências para você sair do lugar, para você ter cliente, para você avançar, você vai avançar e poder viver do que você ama, tá? Então, dentro dessa estrutura toda aqui do que a gente estava falando, início semana que vem, 15/4, estamos com inscrições abertas agora. O valor da mentoria, R$ 8.000, é o que eu cobro para quem é de fora para entrar. E quem é aluno do Instituto Arruda, já é aluno, o valor para aluno é 4.900 à vista. A gente já teve aumento de preço da última turma, de como começou, porque a mentoria cresceu, tem muito mais profundidade, tem muito mais estrutura, já tem muita coisa rodando, e a gente vai em próximas turmas, vai sempre aumentando, porque aumenta o valor de entrega, aumenta o valor de tudo mais. Então, o valor para aluno, para quem é aluno do Instituto hoje, para se inscrever, é 4.900 pelos 6 meses. Então, o que que eu quero? Que você venda, no mínimo, um processo de coach para você pagar isso e ter retorno sobre isso, em cima disso, e ter muito mais, porque você vai construir um negócio em cima disso. Ou você pode parcelar em 12 de 500 também. Pode ser feito via parcelamento no cartão de crédito. E tem um link aqui, eu vou colocar o link no grupo de inscrição, para quem quiser fazer a inscrição. A gente vai colocar lá no grupo, para você ter, trabalhar e desenvolver, para quem quiser se inscrever. Pode fazer à vista com desconto ou parcelado. E a gente vai com inscrições até segunda-feira, tá? Por quê? Porque na terça a gente começa. E aí encerra o período de entrada para a gente começar mais um ciclo de construção para ajudar você a sair do lugar, desenvolver você, você ter cliente, você viver do que você ama, você trabalhar cada vez mais o seu negócio em prol daquilo que você quer. Essa é a estrutura. O grupo é um dos ativos mais poderosos que a gente vai ter, porque a gente trabalha junto, se ajuda junto, se dá força junto, se energiza junto, porque todo dia tem, todo momento tem alguém que às vezes acorda com o dia meio nublado na cabeça e tem um lugar onde a gente pode buscar energia sem julgamento, buscar energizar, buscar apoio, amparo, é maravilhoso. Imagina a gente construir tudo isso num ambiente de crescimento, tá? Essa é a proposta da mentoria para a gente trabalhar, desenvolver e caminhar. Vou colocar o link, as informações do grupo para quem quiser. Quem quiser trabalhar, desenvolver, perguntar, pode falar. Quem quiser entender a fundo e falar assim, Eric, eu quero, mas eu preciso entender com você um pouco mais, quero explicar, que você saiba do meu momento, se vai me ajudar ou se não vai, a gente marca de conversar, eu converso antes de se inscrever, porque o que que eu quero? Eu quero que venham as pessoas que vão agregar, que vão ajudar e que fazem parte. Eu não quero pessoas que não faz sentido, que estão em dúvida, que estão perdidos, porque a gente quer construir um grupo forte. Então, se você quiser entrar, vai ter toda a ajuda, não precisa saber de tudo, e se você precisar, a gente conversar antes, a gente marca, conversa, troca mensagem, você me manda áudio e tudo mais, a gente vai conversando, vai falando, eu falo no telefone, para você entender se é para você ou não a mentoria, eu te ajudo nesse sentido para ir mais a fundo, porque dentro dos programas que eu tenho, que eu trabalho e que eu desenvolvo aqui, a mentoria é o que eu estou mais próximo e mais junto falando com todo mundo. Os clientes individuais, óbvio, né? Individual ali fazendo, tá super próximo o tempo todo. E a mentoria também é o que eu mais estou próximo, a gente vai estar próximo desde o começo, supervisão e suporte de verdade, tá? Então as inscrições vão até segunda-feira. E se você está em dúvida, tem alguma dificuldade, manda mensagem, pergunta, eu ajudo, a gente trabalha, a gente desenvolve nisso. Só não deixa o tempo passar, só não deixa a oportunidade passar, só não deixa você ficar no seu lugar. Quanto tempo você já está no seu lugar? Pensa daqui 5, 10, 15 anos, você olhar para trás, o que que você quer ter construído nesse espaço de tempo, tá?
A mentoria ela surgiu daquela pesquisa que eu rodei com vocês. A Ellen estava junto, a gente construiu, rodou. Eu falei: caramba, olha o tamanho da necessidade. As pessoas precisam de ajuda para estruturar negócio, as pessoas precisam de ajuda de mentor e nada faria eles desistirem. Eu falei: caramba, vale a pena construir. Nunca foi algo que eu falei assim: quero construir isso, tenho a ideia e tal. Eu falei: vamos medir a pesquisa. O que os alunos do instituto estão precisando? Eles estão precisando disso. Eu falei: posso ajudar? Posso. Vamos embora e vamos construir, vamos com tudo. Esse é o intuito da construção da nossa mentoria, tá? A Benônia, com que frequência você ouve o Eric falando com você? O tempo todo, na orelha, né, Benônia? A Elaine tá dentro, já renovou, a Cláudia também, eu sei. Aceito ser cobaia dos sabotadores, né, Aparecida? É, vamos embora, vamos todo mundo ser. A Ellen também quer ser estudada. O Rafa falando, Eric já sabe mais sabotadores que o Xard. Rafa, é, óbvio que sem comparações, sou muito grato ao Xard, aprendi muito com ele no espelho, ele construiu uma coisa maravilhosa. O meu intuito é sempre ir mais a fundo, porque eu acredito muito nisso. O nosso papel aqui nesse mundo é a gente evoluir, né? E é a nossa reforma interna. E eu vejo os sabotadores como um elemento essencial para o nosso crescimento, a gente destravar para a gente não enterrar nossos talentos, a gente cumprir nossa missão aqui na Terra, a gente contribuir com o que a gente quer, a gente ser um pai, uma mãe, um namorado, namorada, um filho, um mentor, um orientador, um coach, um treinador melhor, passa por sabotadores. Então eu vou sempre a fundo nisso, meu irmão. E é um instrumento maravilhoso para a gente se reformar, a gente se entender, a gente se estudar. E aí, vamos embora. Agora com os sabotadores leve. Depois tem mais novidades aí na área de autossabotagem e a gente vai falando. Ellen, a Ellen colocou aqui, quem sabe faz ao vivo, vamos falar do spoiler do WhatsApp Business que vamos trazer? Ellen, eu esqueci qual é esse spoiler, me ajuda aí. Tanta coisa na cabeça. Qual é o spoiler do WhatsApp Business que eu esqueci? E é tanto spoiler e novidades, e vocês não têm nem ideia do que a gente vai construindo, vai fazendo, tem estudo do livro, tem um monte de outras coisas que o circuito da mentoria vai ajustando, né? Que a gente vai fazendo e vai trabalhando. É... Ah, sim, com certeza. Com certeza, a gente estava falando sobre isso hoje. Entendi agora, Ellen. Eu falei, será que eu tinha que mandar alguma coisa no WhatsApp e tal? A gente estava vendo isso hoje. Tem novas ferramentas do WhatsApp também, que já estão rodando. A gente está estruturando, começando a testar. E que a gente vai ensinar a galera da mentoria também. Tem ferramenta para a gente fazer no WhatsApp e é muito mais barato do que a gente fazer tráfego pago. E a gente vai direto nas pessoas, nos nossos grupos, nas nossas estruturas, para a gente poder trabalhar de forma assertiva. Com isso, é mais uma ferramenta que a gente tem usar o WhatsApp, não só o Instagram, não só post, stories, mas tem estrutura dentro do WhatsApp. Então a gente constrói negócio, constrói uma empresa, tem produto e usa o WhatsApp para promover lá dentro, para anunciar lá dentro, para desenvolver lá dentro, tem técnica para isso e a gente, vocês vão aprender a fazer isso também dentro da mentoria. Isso é surreal. Ellen, esse spoiler, eu não ia contar esse spoiler, mas a Ellen falou e aí tá bom, vamos contar o spoiler, mas tem outros que eu não vou contar não, que a gente vai construir lá dentro e fazer, senão fica muita informação. Belks, as aulas de nivelamento tem pessoas que querem entrar, a mentoria está firme e forte, a gente está seguindo e está caminhando, né? Pessoas que querem entrar e ainda estão com dificuldade, ou ainda não começaram a construir, eu vou estar junto, trabalhando ainda mais. Para construir, a gente vai rever pontos de posicionamento, vamos entrar a fundo no posicionamento, vamos entrar a fundo no que precisar do negócio. E aí, quem já está na mentoria, se quiser refazer, pode refazer também, tá liberadíssimo. Então não é só para os novos que chegarem, é para todo mundo que quiser entrar e fazer, tá? Jamais vou regular conteúdo ou regular a aula, pelo contrário, vamos fazer cada vez mais. Se quem quiser participar, pode participar de tudo. Tem uma coisa que a gente faz também. Ah, eu tô aqui, vai ter esse encontro, a gente vai falar hoje, sei lá, sobre posicionamento. Não pude participar. Você vai ver a gravação, tô com dúvida. Você vai no WhatsApp, vai mandar, a gente vai trabalhar junto, vou olhar, vou fazer, eu reviso tudo o que todo mundo constrói. A gente tem workbook, tem roadmap, tem acompanhamento para tudo dentro da mentoria, tá? A gente faz com tudo. Fechado? Tudo muito esclarecido, Alda? Ótimo. Ó, sobre hoje, posicionamento. Isso é extremamente importante. Eu tenho um negócio e eu preciso agir nesse papel como dona e dono e dona do meu negócio. É um papel, dá tempo, dá trabalho e provavelmente a maior parte do tempo, a maior parte da energia que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer, que eu preciso caminhar. Para fazer isso, eu preciso desenvolver algumas competências. A gente vai desenvolver de posicionar, de fazer oferta, de atrair cliente, de usar a inteligência artificial forte, não só aquele beabá que a gente sabe ali do GPT. Não, vamos usar com estratégia forte. A gente aprendeu umas coisas muito legais. Tem
um outro convidado que vai levar a gente para outro nível para trabalhar em inteligência artificial também, que vai ser legal pra caramba. Então eu preciso construir. Se eu não me posiciono, eu não chamo a atenção do meu cliente. Se eu não me relaciono, meu cliente não presta atenção em mim, eu não consigo vender. Então eu preciso construir minha rede de posicionamento e relacionamento para ele prestar atenção em mim, para eu vender e ele fechar comigo. De que forma? Da forma que eu vou escolher o tipo de cliente que eu quero atender. Eu vou me posicionar e escolher. Porque se eu não me posiciono, eu fico genérico dependendo de quem vem. Normalmente quem vem não é aquele tipo de cliente, normalmente é outro tipo de serviço, normalmente é curioso que não paga. E quando eu não me posiciono, eu afasto o meu cliente. E quando eu não me posiciono, eu confundo a cabeça dele e só atraio, porque ele não entende o que eu faço, eu só atraio o curioso. Se você tiver claro isso, você começa a construir seu negócio. Claro, Cláudio, diga. Cláudia Monerá na área. Boa noite, alguns rostinhos É bom que eu conhecidos. tomo água. Tô Eu de não tomo olho. água, ela briga, viu? Ela briga com quem não toma Bom, água, ela tá no pé. você só perguntou das dúvidas, mas eu queria dar. Eu tenho um valor de contribuição muito alto e eu queria contribuir com todos aqui e não estou ganhando nada por isso, viu? Enfim, é só dizer assim que o Eric é aquele mentor que ele caminha junto, sabe? Eu já fiz outras mentorias e ele tá ali, tá igual para igual, não fica o mentor lá em cima e a gente. E outra coisa, no grupo tem pessoas de vários níveis de atuação, né? Uns bem mais na frente. E o interessante é que eu percebi que todos, mesmo que estavam começando, os que estavam no meio, os que estavam lá em cima, todos foram muito beneficiados com o que o Eric trouxe, sabe, Eric? Então, eu queria te falar isso, falar para todo mundo, e que valeu cada centavo e está valendo na renovação. E uma coisa assim, só para. Aqui tem gente de todos os patamares, e eu achava que eu estava bem posicionado, né? Só que não estava, não estava. E aí ali com a ajuda do Eric, no passo a passo, foi muito, muito legal, Eric, gratidão. Te vejo daqui a pouco. Cláudio, rasgando elogios para você, mas a energia chegou. Eu tava falando que a Cláudia é sensacional. Obrigado pelas gentis palavras, Cláudio. Eu tava falando que a Cláudia, ela põe em prática, ela faz, ela cumpre os workbooks, ela pergunta, ela faz as missões, ela rearranja, ela muda. É exemplar. Sensacional, Cláudio. Que bom você estar junto, estamos junto aqui. Coisa boa. Com a sua ajuda, Eric, fica fácil. Vamos embora, tamo junto. O mérito é seu. Eu fico feliz em ter contribuído e É, trabalhado, mas o mérito de fazer, caminhar e desenvolver é teu, viu? a sua ajuda e da turma, né? Que é uma comunidade parruda. É Ali parrudo. todo mundo está indo junto, crescendo junto. Obrigada, não vou falar mais não. Oh, que coisa boa. A Fátima falou, Érica, eu também estou aqui, espelhamos a palestra na TV da sala. Que emoção, quantas boas lembranças das suas palestras e informações. Que boa, minha amiga. Que alegria estar junto aqui com você, viu? É isso aí. A Luciane, que está aqui como Gabriela Alves, mas é a Luciana. Falou, Érica é pai, não permite ninguém ficar para trás. Eu fico no pé, né, Lu? Fechado? Maravilha. Antes da gente encerrar, queria terminar agradecendo. Tem duas pessoas maravilhosas aqui para agradecer. Uma está aparecendo, outra tem só um pedacinho ali. Mas eu queria que vocês me ajudassem. Todo o trabalho que a gente faz dá muito trabalho. Tudo dá trabalho, vale a pena. Dá trabalho não é ruim. Se vale a pena, é algo que a gente acredita, vale a pena. E tem duas pessoas que estão ajudando pra caramba, construindo pra caramba tudo isso que a gente está fazendo desde o começo da mentoria, que é a Ellen Rosa ali, ó. Dá tchauzinho ali, Ellen. E o Edu que está aparecendo ali, ó. Me ajudem aí mandando um gratidão para eles. Vocês não sabem o que eles trabalharam, fizeram, pensaram, estruturaram para isso aqui está acontecendo hoje, a mentoria está acontecendo. Então, eu queria dar um muito obrigado para vocês. Obrigado por estar aqui. Por último, agora para você, obrigado. A gente está junto aqui 2 horas nessa estrutura. Espero que você tenha tirado insights poderosos daqui para colocar em prática, para identificar do seu negócio, do seu desenvolvimento, caminhando, trabalhando, o que você precisa fazer, o que você precisa focar, o que você não está focando, para a gente seguir adiante. Se você quiser seguir com a mentoria, vamos embora. Tem oportunidade para a gente seguir. É um novo ciclo que começa. A gente vai construir, vai fazer, vai colocar em prática. Vamos junto. Dúvidas, perguntem. Vou colocar o link, eu coloco lá no grupo quem quiser se inscrever e quem precisar, manda mensagem por e-mail, por WhatsApp. Quero conversar, deixa eu entender mais, eu converso com todo mundo, a gente vai caminhando. Um grande obrigado para vocês por estarem aqui. Uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. Adorei ver vocês. Alguns estavam com saudade. Arlene, quanto tempo a gente não se via? Suzy, muito bom. Beijos a todos. Ótima noite. Grande abraço.
Tchau, gente!